there. Velocky's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um episódio Vem na Roda Podcast. Cara, sinceramente, o melhor podcast de ciclismo da internet. Com certeza. Né? Hoje eu tô aqui com o Emerson Manja e, rapaz, olha só o estilo do cara, meu irmão. Já deu pra ter noção que hoje a coisa vai ficar. Obrigado, tá, por ter vindo. Que agradeço o convite. Bate-papo hoje vai ser maneiro, não vai? Vai. Vai ser legal. Legal. Não sei se vocês entenderam a referência, mas nós vamos falar hoje sobre direitos e deveres dos ciclistas. A gente tem bastante polêmica. Antes da gente falar qualquer coisa, eu quero primeiro dar boa noite a vocês por estarem aqui. Espero que a transmissão esteja ocorrendo tudo bem. Se alguém puder dar um feedback aí no chat, por gentileza, a gente agradece. Meu nome é Carlos Rotondo, vulgo Mineiro. Estou aqui no 15º episódio dessa nova casa que a gente está, que é a Neo Fitness Center, a maior e melhor academia da região serrana, que acredita no esporte, acredita no ciclismo e, cara, deu a oportunidade da gente poder fazer as nossas gravações aqui. E eu escolhi a dedo essa sala de spinning. Aqui tem uma bike de spinning aqui, ó, atrás da gente. E por mais que a gente tenha um pouco de eco aqui, um pouco de movimento, a ideia é passar para vocês esse fundo da gente, essa galera aqui se movimentando, uma academia viva, né? Eu achei mais interessante do que gravar em uma sala, o Emerson, porque não é uma sala fechada como todo mundo faz, com uma televisãozinha, com uma logo, e também é bacana, mas quem sabe no futuro, mas no momento eu achei que era muito legal a ideia e a galera tem curtido, cara. Eu tenho recebido um feedback maneiro desse diferencial, desse fundo que a gente tem, desse ambiente. Energia boa, né, cara? Aqui a academia tá muito legal, muito grande. Cara? Eu já malhei aqui há bastante tempo, né? Não tinha ideia dessa estrutura aqui. Tá perfeito. Aumentou, né? Poxa, bem legal. E assim, agora a energia tem essa boa. parte aqui do CrossFit, né? Ficou gigantesca a academia, cara. Legal. E galera, olha só. Vocês que estão acompanhando a gente, só para vocês entenderem, quando eu falo, cara, que é o melhor podcast de ciclismo da internet, eu não tô puxando sardinha pro meu lado, não, tá? Eu não gosto de ficar falando bem de mim mesmo. Na verdade, eu não falo isso. Eu tô falando bem de vocês. Eu sempre falo isso todo o podcast. Eu considero que esse podcast é o melhor, sim, da internet, porque eu tenho a melhor audiência, a audiência mais qualificada. Cara, toda vez que a gente grava aqui, o Emerson, quando você vai ver o chat, a participação do pessoal, sempre é construtiva, cara. Você não tem uma pessoa ali participando, sabe, fazendo nem aí, ou querendo sacanear o negócio. Pô, todo mundo interagindo, todo mundo tentando somar, todo mundo tentando contribuir, às vezes com pergunta, às vezes com crítica, né, ao convidado. O convidado às vezes fala alguma coisa, o pessoal fala assim, não, mas não é bem assim, eu não concordo, eu discordo. Cara, no final das contas, a gente sai ganhando. Então o podcast não é feito só por mim, não é feito por você. A gente está aqui presencialmente conversando e a galera também está participando com a gente, não presencialmente, mas lá no chat, filmando, assistindo do celular ou da televisão. Então, galera, por ser o nosso podcast, eu vou pedir a gentileza para vocês de sentar o dedo na curtida. Curtir, comentar, compartilhar, cara, isso é importante pra caramba pra gente. É uma forma de você mostrar, da gente mostrar pro YouTube que o nosso programa, ele é algo que tá interessando as pessoas, que tá bacana. Então o YouTube, ele vai distribuir para outras pessoas que não conhecem ainda e podem vir a gostar desse nosso conteúdo, que o nosso objetivo aqui sempre é e sempre será fomentar o ciclismo, fomentar o esporte, fomentar a vida ativa, a saúde, a atividade física como um todo. Eu acho que vocês já perceberam isso. Eu já trouxe aqui professor de educação física, ciclista, ciclista das antigas, o atleta que está arrebentando, mecânico, dono de loja de bicicleta e agora um advogado. Mas é ciclista também, né? Com certeza. Ô Emerson, fala pra galera um pouquinho de você, como é que começou essa tua vida aí no ciclismo, cara? Então, Mineiro, cara, eu comecei a pedalar bem cedo, mas não... Eu pedalava assim, era criança, né? E sempre gostei muito de bicicleta, muito de bicicleta. Uhum. Só que eu, com 14 anos, eu comecei a trabalhar numa farmácia. Aí, a farmácia lá no alto, e o que que aconteceu?
o dono da farmácia cismou de fazer entregas, né? Aí eu falei, eu já gostava de andar de bicicleta, falei, opa, tô nessa aí. Eu Maneiro. faço as entregas de bike. Mineiro, eu não tinha ideia, hoje que eu paro pra pensar o quanto eu rodava de bicicleta trabalhando. Eu fiquei quase 4 anos nessa farmácia. Que maneiro. Eu rodava muito, cara, eu rodava muito. Só que, pô, molecão, né, não tinha nada assim, por trás ali, né, ajudando, né, vão competir, vão melhorar, vão evoluir, não era nada daquilo. Eu usava a bicicleta porque precisava para trabalho. 14 anos, né? Que você falou? 14 anos, dos 14 foi até os 18 anos, mais ou menos, trabalhando com bicicleta. Aí Aham. parei, né, a gente começa a andar de moto, dá um tempo na bike, né, aí voltei Aí agora... tu foi pro lado da moto? Aí fui pro lado da moto, continuei no mesmo ramo, fazendo entregas, né? Só que de Com a moto. Aham. Só que de moto. Aí na minha cabeça eu tinha evoluído, né? Se eu... Mas você abandonou a bike. Aí parei Você de não, pedalar você não pedalava por fora do esporte, trabalho, não. Não, Só por no trabalho. esporte não. Entendi. Foi o início de 4 anos pedalando, mas no esporte, trabalhando e no esporte não. Aí depois comecei de bicicleta, aí de moto, andei bastante tempo de moto e voltei a pedalar, né, por esporte agora há 4 anos. Né? E essa é mais ou menos um resumo da bike aí na minha vida. Foi quase na pandemia, então, que você voltou a pedalar. Foi. Foi parecido Foi. comigo. Foi E na você tá, pandemia. tipo, 10 vezes melhor do que eu. Para, né? Tá andando muito, cara. Ah, Tá andando muito. tá. Galera que tá aí no chat pode confirmar, tá? Não vem com essa, não. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Ah, mais um detalhe, cara. Estamos ao vivo no Instagram. Galera pode estar aí assistindo a gente no Instagram. Eu não tenho como acompanhar muito bem como tá a movimentação. Mas eu queria lembrar a galera que está no Instagram o seguinte. O lugar bacana para vocês acompanharem é no YouTube. Vamos abrir o jogo aqui. Por quê? Primeiro, eu não consigo acompanhar todos os chats. De vez em quando fica um troço assim que o convidado às vezes até fica meio perdido, que ele tá falando e tô eu aqui olhando pro computador. Não é falta de atenção, nem falta de educação. É porque eu tenho que dar uma olhada como tá o chat, como tá a transmissão. Sou eu que faço tudo, tá, galera? Conexão, som, vídeo e acompanho o chat. Não dá para eu fazer isso com o Instagram também. Então, é impossível. Segundo lugar, no YouTube, a gente tem a questão da monetização por tempo, coisa que o Instagram não tem. Então, vocês assistindo pelo YouTube, vocês dão uma força para o canal, que gerando tempo de visualização para a gente poder alcançar aí as 4.000 horas para conseguir monetizar novamente. O YouTube me desmonetizou um tempo atrás e a gente está quase lá. A gente está pertinho de chegar nessas 4.000 horas. Então, a galera que puder sair do Instagram e ir para o YouTube, ficaria extremamente grato. Quem não puder, não tem problema, pode continuar aí no Instagram. A nossa ideia de transmitir essa live pelo Instagram também é ampliar a nossa visualização. Então, se às vezes você não tem condições ou você não quer sair do Instagram, a tela fica menor, porque não dá para você... Não dá para a nossa configuração seria deitado, né? E aí no Instagram tem que ser em pé. Então, você acaba vendo a gente menor, mas de qualquer maneira tá aí, dá para você participar. Tá? Se vocês quiserem ajudar também a gente financeiramente, quem sabe a gente está trazendo uma câmera melhor, microfones melhores, uma estrutura melhor, né? Iluminação, tudo que vocês possam imaginar. E até mesmo a gente está podendo trazer gente de fora, às vezes pessoas mais conhecidas, para a gente poder conversar, que isso gera despesa e não tem como eu tirar isso do meu próprio bolso. Então vocês podem fazer isso de duas formas, através do apoia.se/vem na roda, onde vocês podem apoiar a gente mensalmente. Ou então através do Pix. Tem tudo aí na descrição do vídeo, cara. Fica à vontade, tem o nosso QR Code na tela também, tá? Para vocês poderem fazer. O QR Code é pro Pix. Então, cara, qualquer valor que vocês doarem aí é bacana pra gente, ajuda no nosso projeto. E é isso. Segundo lugar, a gente tem uma brincadeirazinha que a gente gosta de fazer aqui, que é esta daqui, ó. Deixa eu dar um... Queremos te ver nos stories. Então é o seguinte, galera, olha só. Pô, se você tá assistindo a gente agora ao vivo, vai lá, ó, tira uma selfie e posta nos teus stories e marca o @Vem na Roda Podcast. Quer marcar? O teu eu acho que não consegue todo mundo marcar, né? Eu acho que eu liberei. Você lá. liberou? Liberei. @ Emerson Manger. tudo junto? Tudo junto. Então, @Emerson Manja, @Vem na Roda Podcast. Galera, faz essa movimentação, porque isso é legal, cara, porque a gente interage
ali dentro do Instagram, e a galera também que acabar vendo os nossos stories vê que a gente está movimentando e que a gente está brincando com isso e está ficando legal. Dito isso, cara, a gente vai conversar hoje de direito, a gente vai conversar do seguinte. Por que que eu te convidei especificamente, Emerson? Porque eu acho que encaixa. Eu precisava conversar contigo porque você é ciclista e você é advogado. Então, a gente soma as duas coisas. Eu poderia trazer qualquer advogado aqui? Poderia. Mas o cara não tem a vivência, a cabeça do ciclista. Então, é legal a gente conversar com você especificamente, principalmente pelo fato de você ter a visão do ciclista e a visão legal, que às vezes as pessoas não entendem, mas nem sempre a lei é o que todo mundo diz, né? Às vezes começa um disse-me-disse, quando você vai ver a lei não fala exatamente aquilo. E a gente teve há 2 semanas atrás uma repercussão muito grande de um vídeo que viralizou no Instagram de um ciclista que foi abordado pela Guarda Civil Municipal. Ele estava pedalando fora da ciclovia em uma via que tinha esse local, a ciclovia em si. Desculpa repetir a palavra, mas é isso. E foi apreendida a bike dele e foi filmado por ele. Depois teve o vídeo dos guardas que filmaram também. E tudo isso gerou, cara, não tem outra palavra, gerou uma revolta dentro do mundo ciclístico. Né? Mas eu fiquei na dúvida de certas opiniões, porque a gente tem muito, vamos jogar pra galera, né? Um absurdo, é isso, é aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa, ela não tá preocupada se ela tá falando correto ou não. Ela tá preocupada apenas em ganhar audiência. Não é a nossa posição, o nosso intuito aqui. A gente não veio aqui para agradar ninguém com as opiniões. A gente está aqui para o nosso convidado dar a opinião dele, dependendo se eu souber da minha, né? Vocês darem de vocês através do chat, também vocês não têm que agradar a gente, entendeu? E com essa conversa multilateral, a gente somar. Isso é o bacana. Isso a gente não vê muito na internet. E aí eu tinha que conversar contigo. E além disso, tu é meu amigão, cara. Então eu falei assim, cara, tipo, pô, encaixou. Eu falei contigo, Emerson, cara, a gente tem que conversar, cara. Porque se você parar pra pensar, todos os pontos estão te trazendo pra cá. Aí você, na mesma hora, aliás, obrigado, tá, por ter disponibilizado seu tempo. Trabalhou o dia inteiro, tenho certeza que pedalou de manhã, antes de trabalhar. Hoje no rolo. Andei no rolo hoje, em casa. Pedalou? Em casa só, aí é mais leve, né? Mas pedalou. Pedalou, trabalhou e agora poderia estar descansando com a família e estar aqui. Ouvindo esse chato aqui. Então, assim, cara, muito obrigado pela tua... A galera agradece, né? Aliás, lembra que eu falo sempre, galera, o podcast é nosso, cara. Você vê, o Emerson, ele tá sempre acompanhando a gente através do chat. Claro. E hoje ele tá aqui. Esse que é o bacana da coisa. Legal. E, cara, você quer entrar direto nesse assunto da ciclovia? Eu acho que não, né, cara? Acho que a gente polêmico, pode falar... hein? Você me trouxe um monte de coisa polêmica pra gente conversar, né, cara? Isso aí vai dar um embate aqui com a galera. Eu quero ouvir a galera também, porque assim, tem uma galera bem informada aí, né, Mineiro? Tem uma galera bem informada. A gente começou com uma discussãozinha lá no grupo, né? E a galera, eu acho isso, eu acho aquilo. E a galera bem informada mesmo, o Adevaldo bem informado. E só que assim, o nosso código... Mas a gente tava falando de outro assunto lá. Vamos falar dele então? Depois a gente fala desse vídeo? Pode ser. A gente tava falando de... Daquele policial rodoviário. Foi outro vídeo que viralizou, né? Conta pra gente. Vídeo também, fala um pouquinho você, como é que foi esse vídeo aí? Esse vídeo, cara, assim, o que acontece? A gente não pode, até eu comecei a dar uma informação ali, depois você veio e falou, pô, não foi bem assim que aconteceu, porque a gente não pode passar uma visão... Mas você lembra o relato do vídeo? Como que o vídeo aconteceu, antes de você falar a opinião? O que acontece? Só para o pessoal se situar. Então, o que acontece? Me parece que o rapaz estava pedalando no acostamento, né? E tinha uma viatura parada no acostamento e ele falou grosseiramente com os policiais. Aí foram atrás dele e abordaram, onde rolou aquela discussão. E a filmagem começou após esse episódio. Após ele ter falado, reclamado, não sei como que ele reclamou, mas os policiais falam que ele falou com bastante ignorância, falou até um palavrão. Então, assim, uns falam isso, mas a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu, porque isso não tem vídeo, né? Agora, a gente não veio
cá pra Uhum. gente falar quem tem razão ou não no Isso vídeo. aí, isso aí. Esquece o vídeo. O vídeo é apenas um estopim pra gente Pra dar conversar início. e uma coisa muito maior do que isso, que é o seguinte: ciclista pode andar no acostamento, ciclista não pode andar em rodovias por Polêmico. conta da velocidade? Então, polêmico. Olha só, o que a galera faz? A galera vai no Google, né, e pesquisa isso. Eu vou dar um exemplo aqui que a galera pode pegar o telefone agora e pesquisar no Google. Joga lá no Google, assim, pode pedalar em pista de alta velocidade ou pista Vou rápida? fazer aqui agora. Vê o que vai aparecer e qual artigo que vai te dar. Pode pedalar? Em vias Ah, rápidas ou de alta velocidade, em vias rápidas, vê o que aparece aí. vamos ver o que vai aparecer aqui. É vedado aos veículos de propulsão humana andar com a bicicleta em fila única pela rua se houver... Ah, não, mas aqui tá falando pela rua, né? Se houver acostamento ou faixa a eles destinados. Artigo 247. Então, o artigo 247 fala o contrário disso aí. Se você for... Aí o cara que é leigo, né? O cara pesquisador do Google, ele vai lá, olha o 247 fala isso. Se você vê a redação 247, é totalmente ao contrário disso aí. Até porque ele começa com: é vedado aos veículos de propulsão humana andar com bicicleta em fila única. Ele já começa falando que é vedado, mas se você Isso for aí. ler, é vedado andar na rua quando tem acostamento, ou seja, você teria que andar... Isso aí. Ele diz que, olha só, pode pegar lá o 247, vai lá no CTB e coloca. Ele CTB é diz Código que- de Trânsito Brasileiro, tá, Isso, galera? Esquece perfeito. que a gente não tá conversando. É porque o Emerson é advogado e eu tenho formação jurídica. Não sou mais advogado, mas fui por 14 anos. Hoje eu tô na carreira pública. Mas a gente tem que lembrar que a galera que tá assistindo não necessariamente tem conhecimento jurídico. Vamos tentar fazer um papo leve. Beleza. Que, cara, Fica chato também, né? 2 juristas falando, meu irmão. Tomara que a galera aguente aí, a gente vai tentar Não, levar de vamos uma lá. maneira mais suave. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece lá no 247 que é permitido trafegar pelo canto da pista. Eu vou resumir, não vou falar a lei na Aham. íntegra. Pelo canto da pista, se não houver acostamento. Pode pegar que é o bordo, né, que 247. fala? É, Chama de bordo. linha, alguns falam rolagem, outros Não, tem mas eu acho que o outros código chama nomes. de bordo. A palavra bordo. Pelo bordo Não, da... no código não, acho que não tem. Engraçado, eu tinha... Pode ser em outro artigo. Nesse, Pode ser, mas... pode ser. Não, nesse não. Aí o que acontece? Tá dizendo exatamente isso. Aí a galera coloca no Google, isso foi só para dar um exemplo pra galera. E diz lá que é vedado, né, em pista que não tiver acostamento ou ciclofaixa que o ciclista não pode trafegar. Nos 341 artigos do Código de Trânsito, não existe um que vede o ciclista de andar em qualquer lugar. Não existe um, tá? Ele disciplina aonde você tem que andar, né? Mas ele não fala assim, é proibido você andar aqui. Depois a gente vai entrar na seara, que até que parece que o Leonan fez uma pergunta, depois vai jogar aí também. Boa. Do pedestre também pode E pedalar. a pergunta do pode Juliano, andar. você que vai ler a pergunta, tá? Em voz alta. Não vou explicar pra ele o que Depois a gente aconteceu. explica pra galera. Vou explicar pra ele o que Piadinha aconteceu. interna. O que acontece? A gente Mas vai chegar nesse você tem umas assunto. proibições, por exemplo, não pode andar em calçada. Isso. Tem as proibições, claro, de calçada. Mas assim, eu tô falando de pistas, de ruas. Não Entendi, proíbe, entendi. né? Não proíbe. É claro que o ciclista não pode. Inclusive, é uma das poucas que tem a pena, né? Porque se você reparar o Código de Trânsito, o que acontece? Mas até andar na calçada, por mais que seja proibido, ele diz lá que pode ser autorizado pela Dependendo autoridade de trânsito. da organização do município, né? Ela pode destinar, mas aí ela vai liberar um pedaço, vai sinalização, né? Aquela coisa toda. Então, o que acontece? É a mesma questão lá do que a gente vai falar lá na frente, só para antecipar um pouquinho, do pedestre na ciclofaixa. Na Tá doido de ciclovia. falar isso, só porque o Leonardo fez a cara. pergunta, né? Não, é muito porque amor envolvido entre já teve esses uma dois. discussão, já teve uma discussão nossa, assim, uma conversa nossa sobre Sim, isso. discussão no bom sentido. Claro. E o que acontece? Também, só para adiantar, não existe, mas a gente vai entrar profundo aí nesse assunto, mas também não existe também proibição. Então, assim, o nosso código, né, o nosso código de trânsito, ele deixa muitas lacunas. Se a gente for parar para analisar a questão da velocidade da via, da ciclofaixa, velocidade que você pode andar. Uns dizem, não, acima de 20 km por hora pode. Isso não existe. Saiu até reportagem. Parece que em São Paulo,
Não, se você for atleta de alto rendimento, com a média de 20 quilômetros por acima hora, de 20, né? acima de 20 quilômetros por hora, você não pode andar. Isso aí não é verdade, tá? Depois a gente vai explicar Esse daí a eu situação. já. É. Já deve ter ouvido falar também. Esse a gente vai falar mais pra frente, que esse Isso. vai ser maneiro. É, Agora, o acostamento então é permitido. é permitido. É permitido você trafegar ali no acostamento. Nada te proíbe de andar ali no acostamento. E essa foi o Adevaldo que levantou essa. É. E se a rodovia não tiver acostamento? Você chegou a dar aí uma a gente se remete pesquisada lá no nisso? 247. O 247 ele diz exatamente isso. Só que a redação, Miller, você que é advogado também, já advogou durante muito, você sabe que a redação é truncada. Aham. Se eu parar para ler aqui agora, até pra gente entender Não. fica difícil. A gente tem que fazer um apanhado. Mas ele fala assim, você tem toda a razão. É o que estava aberto aqui na minha tela, né? Ó, é vedado a veículo não motorizado circular em vias de trânsito rápido, a não ser que haja acostamento ou faixas de rolamento própria. Esse é o artigo... Ah, não, esse é só um parágrafo terceiro, eu acho. Esse é só o cara, parágrafo ver pelo terceiro. Google é a pior complicado. coisa que tem. Mas Esquece. o 247 ele diz que você pode trafegar pelo cantinho ali da rua. Vamos falar assim, para uma linguagem bem fácil para galera, na linha branca. Você pode Aham. trafegar ali na linha branca se não houver acostamento. Nada vai te proibir. É o teor do 247. Só que se você for lá na redação, é muito truncada e faz entender que tanto o Google, ele te dá essa informação errada. Errada, né? Ele te dá essa informação errada. Eu fiz algumas anotações aqui de alguns artigos que a gente vai precisar usar, Aham. que são vários, e eu tenho aqui anotado. Eu tenho aqui, Mete quer ver? bronca, mete bronca. Porque não tem como a gente decorar tudo, né? Não, cara, e a questão toda é a seguinte. O Emerson ele fez o trabalho de casa, tá, gente? Ele se preparou, ele trouxe uma colinha aqui, mas essa é a vontade de não deixar passar nada, né? É porque é muita Então, coisa para falar. Pois é. Então, assim, cara, é um trabalho meio árduo você falar do direito e tentar descomplicar uma coisa que a própria lei é mal feita, né, Isso, cara? com certeza. Então, pô, você poderia ter uma coisa mais clara ali, mais simples da pessoa. Principalmente um código de trânsito, cara. Quando a gente tá falando, sei lá, de um código tributário, eu até entendo. Você não é todo mundo que vai parar para ler aquilo, mas o código de trânsito ele tá literalmente no dia a dia de todo mundo. Teria que ser E para ele todos. poderia ser uma leitura, né? Linguagem mais Uma fácil. linguagem mais simples. É. Então, o nosso papel aqui também é tentar simplificar isso para trazer, É. para tirar um pouco da dúvida da galera. É. Mas vai, mete bronca aí, cara. Achou o artigo? Então, olha que redação truncada. Deixar de conduzir pelo bordo da pista. Você estava o certo, bordo. pelo bordo da pista. Pelo bordo da pista de rolamento. Em fila única, os veículos de tração, propulsão, vamos botar, bicicleta, né, ou de tração animal, sempre que houver acostamento ou faixa a eles destinados. Dá para entender? É complicado. Mas não entendi. Então, o que ele quer dizer? Eu entendi, mas não entendi. Sempre que houver acostamento, você não pode trafegar No bordo. pelo bordo da pista, pela linha branca da pista. Uhum. Sempre que houver. É isso que o 247 fala. Entendeu? Se a gente parar para prestar atenção, é isso que ele fala. Deixar de conduzir pelo bordo quando há acostamento. Resumindo. Agora, né? o Código de Trânsito ele fala em fila, vou chamar de fila indiana. Isso, também. Então, quando Também. você tem dois ciclistas andando um do lado do outro, ali já tá errado. Tá errado. Isso é complicado, tá? Tem que ser um atrás do outro, né? Então, se Agora- você... A gente foi mal, cara, mas Fala. vamos lá. E se tiver um acostamento Uhum. largo o suficiente para 2 a 3 ciclistas estarem andando lado a lado no acostamento? Teria Olha- que ser fila única no acostamento também? A indicação ele só fala que é em fila única. Mas eu acho que ele fala fila única no bordo, não? Ele fala no bordo, né? Ele fala no bordo. Eu acho que ele não tá mas querendo se referir ele ao não fala do acostamento. Só que entendimento, tá, Mineiro? A gente Sim. pode discutir isso. Sim, Só que ele não está falando... O acostamento, ele não é destinado somente para o ciclista. na Às verdade vezes vai nem é ter- pro ciclista. né? Então pode ter um carro, pode ter pessoas passando, pode ter um carro. Então não seria de bom tom andar um atrás do outro, ao invés de formar aquele grupo, né? Sim. Não seria mais seguro andar um atrás, sem entendimento meu, tá? Sabe qual é a discussão? Hum, Por exemplo, a gente que é ciclista amador, uhum. cara, de um nível, eu não tô comparando o teu nível
de pedal com o meu não, tá? Tô querendo dizer o seguinte, a gente não compete profissionalmente, a gente não compete de forma... É porque nós não somos profissionais do esporte, Isso. mas às vezes tem amadores que não são profissionais, mas eles quase são. Uhum. Você entende? O cara tem uma agenda, ele tem tudo. O que acontece? No ciclismo de estrada, pelo menos eu vejo dessa forma, é um esporte que não é individual. A galera do mountain bike às vezes não entende, porque são dois esportes, são duas categorias muito diferentes. O mountain bike e o príncipe. Pô, só no mountain bike, o mountain bike XCM e o XCO já dá uma diferença absurda, né? Mas se você for jogar para o ciclismo de estrada, realmente é um esporte, uma categoria muito diferente até a nível das estratégias. Então é um trabalho de equipe, não é um jogo individual, é um jogo coletivo. Uhum. E é um jogo coletivo de equipe, ou seja, dos atletas que estão na mesma equipe, mas ao mesmo tempo de todas as equipes. Ou seja, você cria um organismo único, que é o pelotão, né? Para aquele organismo se unir às forças, é mais ou menos igual na política. Quando eu tenho um interesse parecido com o seu, mesmo que a gente seja inimigo, a gente se cola para a gente unir força para aquele negócio. Daqui a pouco, meu amigo, conseguimos o que a gente queria, você para um lado e eu para o outro. Sprint. O pelotão é basicamente isso, né? Então, o que acontece? O ciclista que está nesse nível, o atleta, ou o atleta amador, ou o atleta profissional, tentando diferenciar um pouco da gente que pedala mais por prazer, talvez, ele precisa treinar em pelotão. Isso. Treinar em pelotão não é só andar na roda do outro, é andar entre duas bikes. A gente vê vários vídeos de pelotão que é aquele todo mundo espremidinho. E assim, você tem que ter experiência para você andar ali dentro, senão você vai causar um acidente. E como que você treina isso se o Código de Trânsito proíbe que você ande um do lado do outro? Essa é a discussão que alguns ciclistas fazem quando eles treinam não em fila indiana, mas em mais de uma fila, entendeu? Um do lado do outro. Lembra aquele podcast que o Cristiano falou que tá em Dubai? Como que é os treinos lá? Fila indiana, um sai, vai e vai girando. Os treinos de speed eram para ser assim. Né? Até tem uma discussão muito grande da galera aí para tentar organizar os treinos, né? E o que acontece? O certo é isso. Um tá puxando, cansou, foi lá pro final da fila e assim vai. Que é o não precisa carrossel aí. Isso aí, não precisa andar um do lado do outro. É claro que quando você tiver numa corrida, você foi pra uma corrida, largou, fechou a pista, vai estar um do lado do outro ali, entendeu? Cada um por si, digamos assim, vai pegar a roda de quem dá. Agora, no treinamento de ciclismo de estrada, facilmente dá para andar um atrás do outro. Sim. Não tem necessidade de andar um do lado do outro de jeito nenhum. Um pelotão organizado, tá? Organizado. Então, assim, é difícil de fazer? Muito difícil. Até mesmo que tenha... Você lembra ele falando, voltando lá no podcast dele, que é separado? Olha, você... Que eles têm várias largadas, né? Vários grupos. Não é por afinidade, é por velocidade média, velocidade, né? Você tá andando tal média, então você vai no pelotão aqui. Você ficando de trás. Pô, cara, coisa mais linda. Outro nível, né? Pô, maneiro demais. Tem carro de apoio. Também é claro que a gente podia pelo menos tentar essa organização aqui, né? É o que a galera já entrando no treino, assim, que a galera discute muito, é isso. Às vezes, o cara vai de roda o tempo todo, aí chega, ataca na subida, aí, cara, você tá se sentindo forte, puxa um pouquinho, né? Mas é uma discussão saudável, é legal. Mas é isso que eu tô te falando. Não tem necessidade de andar um do lado do outro, de jeito nenhum. Não, eu entendi. É porque eu já ouvi, uma vez teve um vídeo, sempre vídeo, né? Eu sou o cara que fica vendo vídeo na internet. Eu sou ciclista de internet, galera. Fica no sofá sentado vendo vídeo de pedal. Mas tenho certeza que tem muita gente igual a minha aí sentada assistindo. Mas o que acontece? Um cara passou com um carro e acho que ele não chegou a atropelar não, mas eu acho que ele jogou uma garrafa de cerveja. Foi lá no Rio isso. Siropédica, talvez. Isso. E porque os ciclistas estavam em pelotão, só que estavam em pelotão, não era uma fila única também. E aí veio essa discussão, mas os caras também não estavam em fila única. E aí teve alguém que argumentou nesse sentido. Eu falei, cara, pra mim tem lógica. Para a competição da forma como ela você precisa ter certas experiências que andar só em linha indiana, em fila indiana, não daria.
Mas, é como você tá falando, você já acha que não. É. Mas eu só levantei isso porque foi o argumento que a pessoa usou e que fez sentido pra mim na época. Uhum. Assim como faz sentido o argumento que você trouxe aí, cara. Entendeu? A gente, assim, o embate é legal, né? A gente vai aprendendo, não tem, assim, ninguém é dono da verdade, né? A gente vai aprender, depois você pode até defender uma tese aqui. Aí você chega em casa, você fala, porra, cara, não é que o mineiro tava certo. O pessoal Né? de fora do direito não entende muito isso, né? Mas a gente pode mudar de opinião várias vezes. Várias vezes. Né? Você ouve um argumento do outro lado que você fala assim, putz, eu não tinha parado pra pensar dessa forma, cara. Até que ele tem razão. Aí você começa a dar razão àquela pessoa, daqui a pouco você fala assim, não, mas calma aí, ele não tem razão não, cara. Exatamente, cara. Poxa, a lei, ela muda de entendimento sem alterar o texto, você sabe muito bem disso. Sim. A lei tá ali durante tantos anos sendo entendida daquela forma. Ela fala outra coisa completamente diferente, depois, sem alterar nada, nós não vamos alterar, a gente também tem a capacidade de, né, E ainda mais, cara, e ainda mais quando a gente junta a lei com um esporte tão fantástico que é o ciclismo, que ele tem tantas modalidades diferentes. Você vê, agora só pulando um pouquinho, a gente teve essa questão aí do Avancini, que não tem como deixar de falar hoje no podcast não é o assunto do podcast não, mas é só um bate-papo entre a gente aqui. Pô, o cara foi lá no pico do Jaraguá? Acho que foi. Eu realmente, me perdoem, galera, mas eu não lembro, mas eu acho que o nome é esse. O cara foi lá no pico, fez a filmagem dele, pô, arrebentou, pegou lá o 3º lugar, se eu não me engano. Eu não pude assistir ainda o vídeo dele, eu só vi os stories dele jogando lenha na fogueira. Ele jogou lenha na fogueira. Ele chegou e falou assim, ó, a galera que quiser me desafiar, vem, meu irmão. Pode, ainda falou assim, ó, pode usar o que quiser. Ele falou. Isso. Contrata uma empresa, faz um antidoping em mim, né? Ele só falou mim. com essa. E vocês podem. E aí, o que acontece? O cara, teve aí o Avancini fez esse desafio e teve um que aceitou, esqueci o nome dele também, sinceramente, que aceitou e até colocou a bike no rolo. Falou o seguinte, aqui ó, bota essa minha bike aqui, uma Colnago, e a gente vai lá no desafio e é bike por bike. Quem ganhar fica com a bike do outro. Que isso, Velozes e Furiosos. Mais ou menos desse nível. Maneiro, eu não fiquei nem sabendo disso. Tava por alto, mas essa da bike é interessante. Mas é só pra você ver o seguinte, o cara é ciclista de estrada. E aí, aonde eu queria chegar nessa discussão é que, num certo momento, os caras viram no argumento dele e falaram assim, até porque você não é ciclista. Falando do Avancini. Você é piloto de mountain bike. Ou seja, até dentro do ciclismo, você tem discussões que não tem nada a ver com legal, mas para você ver como que são. Há quem entenda que mountain bike não é ciclismo. Não é ciclismo, Para você ver como que a interpretação é uma coisa ampla. Tá errado quem interpreta assim? Não. Tá certo? Cara, é a opinião do cara. Na minha opinião, que eu já falei em vários podcasts aqui, eu adoro perguntar isso, aliás, para os convidados, ciclismo é uma modalidade de ciclismo. Tanto que o ciclismo de estrada não é só ciclismo, é ciclismo de estrada. É isso aí. Ou seja, se ciclismo de estrada fosse o único ciclismo que tivesse, chamava só de ciclismo. Só de ciclismo. Entendeu? E todo mundo que começa, a maioria, acho que 90%, compra uma MTB, né? Todo mundo não sei, quer mais. cara, eu acho que agora. Cara, na minha época lá... O pessoal já comprava, já? Quando eu comecei a pedalar 2008, 2009, nem lembro direito, eu acho que o pessoal andava mais de estrada, cara. Mas era muito pouco ciclista. Cara, porque assim, pela galera... Eu não sei, cara. Antes disso, pô, lembrando a conversa aqui do Paulo, que teve aqui, o mountain bike ele ficou muito forte na década de 90. Acho que foi de 90. Que veio do BMX. Então tem essa pegada também. Eu acho que depende muito da história da pessoa. Mas eu acho que fica meio a meio, sei lá, cara. Pelo menos assim, vamos voltar. Pandemia. O que a galera do chat acha aí? Coloca aí. Vocês acham que a galera começa pelo mountain bike e depois descobre o ciclismo de estrada ou acha que não tem nada a ver e depende da história de cada um? Comenta aí no chat pra gente. Legal. O chat tá bombando hoje. Porque o que acontece? Pandemia, né? Eu vi a galera comprando muito, pelo menos assim, foi o que eu vivi. Comprando muito mountain bike, porque você corria, né? Você ia pra qualquer terreno. Aí depois o pessoal começava a ir pra estrada. Aí falava, cara, essa bicicleta não tá aqui, não tá legal. Aí, pô, comprava uma Speed, vinha de entrada e acaba se apaixonando
pelo menos eu tenho vários amigos assim que andam mais de speed, mas começaram no MTB. Então, assim, é tudo Não, mas ciclismo. você tem razão. cara. É tudo ciclismo. A pandemia fez isso daí. Sem sombra de dúvidas, a mountain bike, ela virou... Eu acho que foi uma soma, cara. Eu acho que sim, eu posso estar errado, mas foi uma soma da pandemia. A mountain bike é uma bike mais agradável para a pessoa pedalar na rua. Ela, né? Uhum. Ela é multiterreno. Você É. pode andar no asfalto, É. no paralelepípedo, ou na lama, na terra. A Speed não. A Road, né? Tem gente que não gosta que chama de Speed, mas eu chamo de Speed. Eu chamo de A speed. bike de estrada é asfalto, cara. Não tem, é desconfortável. Então, assim, o mountain bike ele acaba tendo mais aderência do público que tá começando, mas você teve o efeito Avancini ali naquela época, né, cara? Também. Você teve. Ali Cara, não tem como tirar o mérito do cara. Com certeza, e aqui pertinho também. Não, assim, é claro que a pandemia foi o mundo todo, a bicicleta engoliu, né, o esporte no mundo inteiro, mas assim, aqui pela região, todo mundo, eu não conheço, eu vou ser sincero, eu não conhecia a Avancini antes da pandemia. Não, eu também não. Conhecia. Até porque eu não acompanhava mountain bike. Uhum. Aí é que tá, isso que eu tô te falando. Eu comecei no ciclismo de estrada, cara, tem muito tempo. Depois eu fiquei um período longo da minha vida fora, literalmente fora do ciclismo, por conta da advocacia, enfim, por conta da nossa vida louca, né? Do correria do dia a dia. E quando eu voltei, na época da pandemia, teve esse boom do mountain bike e eu fui nessa leva. Eu não comprei a bike por conta da pandemia, mas foi uma coincidência. Coincidências, tanto que eu comprei a Catura, tava falando com o Quito na época, eu peguei a Catura, tipo, semanas antes do preço dela ir lá pra cima. Porra, deu Eu sorte. peguei ela com preço antigo, dei sorte. Então, mas foi na leva que eu comecei, e aí eu descobri o Avancini, descobri o XCO, o XCM, eu não fazia a menor ideia disso daí, é um universo completamente novo para mim, e você vê, eu não tive essa mentalidade de falar assim, ah não, mas isso daqui é outro esporte. Para mim é o esporte ciclismo, só que categoria off-road, entendeu? Comigo o que aconteceu? Voltando àquela do andar de bicicleta na pandemia, eu voltei a andar de bicicleta em 2017, na verdade, 2017 para 2018. Mas eu não voltei, eu comprei uma bicicleta porque eu queria vir para academia, né? Aí eu vinha para academia de bike, aí fazia algumas coisas, mas andava assim porque eu gostava muito de bicicleta. Aí entrou pandemia e parou tudo. O que sobrou? A bicicleta que eu já estava andando há alguns anos, mas assim, me locomovendo, né? Aí foi onde eu peguei firme, né? E aí tô entre alguns meses em parada e volta e tamo aí até hoje. E a mountain bike tu abandonou de vez, né? Eu nunca te vi andando de mountain bike. Cara. Eu andei muito pouco. Andei pouco. Mas com a bike de estrada que você tá também, não dá nem vontade de andar de mountain bike. Mountain bike é fenomenal, cara. Vou te falar, maneiro, mas vou te falar, eu andei muito de Caloi, 8 velocidades, muito tempo. Não, muito pô, tempo, bom, muito tempo. Só tô elogiando a tua bike. Não, Não tô querendo dizer que ele só anda bem por causa da bike não, tá, galera? Não, eu entendi. Mas assim, sofri bastante, mas cara, era muito legal. Era muito legal. E vou te falar que assim, o equipamento ajuda, beleza, ajuda muito. Mas cara, eu tava até conversando com o Leonardo. Fala aí, aquele corte do Paolo, que ele falou que é 50-50. Você concorda? 50% atleta, 50% equipamento. Não. Você acha que é o quê? Eu discordo completamente. Eu tinha uma empolgação bem maior para andar de bike, para treinar, quando eu tinha minha Caloi 8 velocidades. Pô, eu saía daqui para Além Paraíba mas a tua sozinho. performance. Eu não tô fazendo hoje os tempos. Vamos falar de tempo? Eu não tô fazendo hoje os tempos que eu fazia com a minha Caloi. Não fazia. Mas tu acha que tem a ver com o equipamento? Não, tudo bem, melhorou muito. O equipamento melhorou, indiscutível. Mas 50% eu não falar que não. 50% Você não. chutaria o quê? É difícil, né, cara? É difícil falar. Porque assim, o Paulo quis dizer ali que você não adianta nada, que é um esporte complexo, ou seja, não depende só de um nem só do outro. É isso que ele quis dizer. O 50%, 50-50 foi um jeito de falar, entendeu? Aí o pessoal fica muito discutindo assim, não, é 60-40, 70-30. Cara, assim, sinceramente, o importante são as pessoas entenderem que o que ele quis dizer é que o equipamento importa. Tanto que ele deu o exemplo da Fórmula 1. Não adianta você ser o melhor piloto do mundo e você tá num carro que simplesmente não anda. Entendeu? Então, é um conjunto de coisas. Agora, cara, é 50-50, 70-30, 80-20, aí é mais assim, às vezes a pessoa pode achar que o equipamento não faz tanta diferença para ser meio a meio.
Que eu acho que é o que é a tua penso. opinião. É o que eu Mas que penso. vai fazer diferença, vai. Não, cara. faz. Não tem... Faz diferença, você passa mais fácil em alguns lugares, né? E assim, mas não compra bicicleta cara achando que a performance vai melhorar, porque tem que pedalar. Tem que pedalar e muito. É. Eu não. Cara, eu vou te falar. Eu acho assim. Tem a galera que tem uma crítica de. Pô, o cara tá com a Scott Spark do Nino e eu dou couro no cara, o cara não anda nada. Cara, eu não acho que é por aí só, entendeu? Eu acho que o cara pode ter a vontade, ele tem condições financeiras e ele tem a vontade de ter aquele objeto, aquele produto. Ele quer ter aquela bike e ele quer dar um passeio. Ele não vai passar de 20 km por hora naquilo dali, ele não vai ter com nenhum, mas ele tem a bike mais top do mundo porque ele quis ter. É isso aí. Eu acho que também não é, entendeu? Não é um motivo de crítica. É. Mas vamos voltar aqui ao que nós estávamos dispostos a falar, que é sobre as complicações do trânsito. Aliás, eu estava vindo para cá hoje e quase que eu me atrasei por conta de um acidente, né, cara, de moto ali em frente à PRF, em frente ao Greenfruit. Não sei o que aconteceu, tava o bombeiro, só deu para ver o cara da moto caído lá. Agora, mas o nosso trânsito é complicado, né, cara? Teresópolis, né, não era... É um trânsito muito concentrado, não era para acontecer o que acontece. Você vê morte aqui no centro da cidade e, assim, atropelamentos, você fica de bobeira, você fala, cara, não pode acontecer aqui uma cidade pequena, um trânsito não tão veloz, né? E o pessoal, tudo bem, que na madrugada, coisa, mas você vê, o horário que você passou ali, teve um acidente. Não, e aí você vê assim, cara, quando a gente pedala, o pessoal passa tirando fino do guidão da gente, achando que não tem problema, né? Não reduz a velocidade, quando na verdade a lei determina que você tem um afastamento obrigatório do ciclista de 1,5 m. E só que aí vem a pergunta: estamos na Serra das Hortênsias, Serra de Itaipava, não tem acostamento. É literalmente uma pista que sobe e uma pista que desce. Para quem não conhece, é uma serra muito bacana aqui na região. Linda. Mas ela é estreitinha, ela literalmente não tem acostamento. Ela tem a via e a via é estreita, passa o carro certinho ali. Só que é um local de extrema tradição do ciclismo na região. Tanto a galera de Petrópolis, a galera do Rio, capital, sobe para Petrópolis para fazer essa serra. Então a galera de Teresópolis, todo mundo faz essa serra. Como você falou, a gente pode andar. Com certeza. Nada proíbe. Nada proíbe. Agora, como que o carro tem que se portar? Então, quando é encontra isso um ciclista? Mineiro, vamos voltar lá na mentalidade. Aí, cara, não precisa, quer que eu pegue você? Faz. Consegue aí? Não vai ficar sem Beleza. Isso aqui é importante. Não vai ficar sem as suas dicas aí. Então, o que acontece, Mineiro? Primeiro de tudo, a gente tem que voltar na mentalidade da galera. Porque falou em código de trânsito, o que a galera pensa? Que é só para veículo. Porque a galera, não, isso aqui é para regularizar os veículos. Não, a mobilidade em geral. Você vê que está tudo no código de trânsito, tudo. Até os veículos com tração animal tem um artigo lá especificando como deve se comportar. Até patinete, né? pô. Isso aí, tem tudo lá. E a galera tem essa mentalidade que o veículo tem prioridade, né? Voltando para a serra, o que o motorista tem que fazer? Está no código, tá? Diminuir a velocidade ao ver um ciclista subindo. Ali ele pode andar no bordo, né? Porque não tem acostamento, ele pode andar ali. No cantinho, vamos chamar de cantinho para a galera entender. Isso, e ele vai ultrapassar essa bicicleta como tivesse ultrapassando um veículo, porque é um veículo. Só que a mentalidade do motorista é de que essa bicicleta não era para estar ali. Ele não tira o pé um pouquinho. Se estiver vindo o carro de lá, ele vai espremer ali e vai passar. O que ele tem que fazer? Segurar um pouquinho, né? Cair 1, 2 marchas ali. Às vezes a galera vem no embalo, não quer cair marcha, né? Mas tem que fazer. Entendeu? Isso tá no código. E a galera não faz. É por causa dessa mentalidade que o veículo tem a preferência. Se você for ver no código, é totalmente ao contrário, né? Isso todo mundo sabe, os veículos maiores protegendo, dando a preferência para os veículos menores. E nós, ciclistas, dando a preferência para os pedestres. Ainda tem isso, né? Tem isso também. A gente não tem só direito, não. Não, claro que não. A gente tem deveres. E eu tô falando aqui como ciclista,
né? Mas eu não vou puxar sardinha pro ciclista, não. É igual que a gente vai falar mais pra frente dessa questão da ciclovia, né? Porque não tá positivado ali se pode ou não pode andar. Mas a gente tem umas regrinhas a seguir que a gente vai falar depois, né? Mas ficou esclarecida essa questão da serra? Cara, ficou. Eu tô vendo que tu tá doido pra falar dessa ciclovia, eu também tô. Mas, olha só. Só pra gente, pra ficar um negócio mais maneiro. Você é advogado, você é ciclista. Agora, esquece um pouco o lado advogado. Você tá nessa serra, ou seja, você tá... Esquece a serra, vamos falar para as pessoas todas entenderem. Você tá numa situação de rua ou de estrada, onde você não tem acostamento, você anda no bordo, você anda no cantinho da via, né? Pra atrapalhar... Não é atrapalhar, mas é aonde você deveria andar. Tem que andar. E você tem alguns macetes que você, com o tempo de experiência, pegou, porque eu tenho alguns, pegou, que você pode passar para a galera, porque às vezes um camarada que está assistindo o podcast não tem ainda essa malícia em certas situações, e uma dica às vezes nossa que já pescou alguma coisa, não é que a gente é melhor ou pior que ninguém, não é isso não, claro. Mas alguma coisa que a gente já pescou ali, que a gente pode compartilhar. Quais são os macetes para você se proteger? Isso. Entendeu? O que você, como ciclista, o que você faz? Então, olha só. Uma coisa que pode ser boba, mas que funciona, tá? A galera pode fazer e funciona. Você tá subindo a serra. Sempre que você ouvir um veículo vindo, você olha para trás. Sempre olha para trás. O cara vai ver que você tá ligado, automaticamente o seu olhar para trás vai intimidar o motorista, entendeu? De não passar perto de você. E toda vez que eu faço isso, que eu olho para trás, que eu falo, ó, eu tô aqui, o cara afasta um pouquinho. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Tem toda a lógica do mundo. Faz a conexão do olhar, ela é muito forte, né, cara? Tanto que você vê. Eu realmente já ouvi num outro podcast, foi até aquela... Rapaz, é uma famosona aí, jornalista de ciclismo, Falzone. Sei quem é. Esqueci mesmo o primeiro nome dela, Renata, talvez. Ela estava no Vilela, lá no Inteligência Limitada, e ela estava falando que o insulfilme, a velocidade dos carros, isso tirou essa conexão visual. Quando você olha para um carro, você não vê a pessoa dentro do carro, você só vê o carro. E é muito fácil você odiar aquele objeto. A Dani falou aqui que voltou nos dois. Então vamos acreditar na palavra da Dani. A sua esposa não ia te deixar na furada em relação a isso. Mas vamos falar dessa questão, só pra gente concluir aqui. O Paim já me mandou uma mensagem aqui no privado dizendo que a gente tá fugindo do tema. Então não, Paim, a gente tá conversando, pô. Tem que entender que a galera tá ansiosa, Quando essa conexão visual é um troço realmente fantástico, cara. É uma dica boa essa daí que você falou. E sabe como que eu prestei atenção nisso? Com quem que eu aprendi isso? Que eu tive a oportunidade de pedalar alguns minutos ao lado do cara, lá em Paraty. Pipo Garneiro. Não é com qualquer um, né? Cara, eu tava eu e a Dani lá em Paraty, cara, muito maneiro, cara sensacional, educado. Tava eu e a Dani. Pode falar que tô te ouvindo, tá? Vai lá. E eu via, aquele cara na frente pedalando, e eu comecei a olhar a postura dele, o que ele tava fazendo. Ele toda hora olhando para trás, né, com maior atenção, e eu não fazia isso, né? E eu prestei atenção, aí passei, assim, ele tava passeando. Eu fiquei até assim, cara, eu não vou passar esse cara. Deixa eu ficar aqui admirando um pouco, né, o cara pedalando. Aí, só que teve um jeito que ele tava muito devagar, muito assim, 10, 15 por hora, devagarinho assim. Aí a gente passou, ele cumprimentou e veio com a gente. Aí ele fez um vídeo, colocou no Instagram dele. Aí só deu a galera mandando mensagem. Cara, você apareceu. Eu falei, cara, que legal. Aí troquei uma ideia com ele. Maneiro. E foi aonde, assim, eu visualizei isso. Eu falei, cara, interessante. E eu apliquei, nunca tinha pensado nisso, e realmente funciona. É porque, assim, agora eu fiquei com esse negócio do Paim falar que a gente tava fugindo do tema, mas eu acho que é interessante a gente falar isso, porque é uma forma da gente se proteger. Tá dando para me ouvir direitinho, tá? Né? O direito, ele nada mais é do que uma proteção ao cidadão, para a gente viver em sociedade. Isso aí. Porque o direito, assim, do meu ponto de vista, é a ferramenta que a gente tem para não virar cada um por si. Você imagina se você vivesse num mundo que não tem direito,
Ou seja, você simplesmente... A lei dos mais fortes. A lei dos mais fortes. Olha, eu quero isso, eu sou mais forte que você, eu vou ter isso e acabou o assunto. E era assim, né? Então, assim, o direito é uma ferramenta que a gente tem para nos proteger e nós somos uma ferramenta que podemos nos proteger. Então, a gente sabe que os carros... Cara, é assim, eu também sou motorista, você é motorista. Quando a gente fala os carros, os motoristas, a gente não está generalizando no sentido de todo mundo. Mas é, infelizmente, o que acontece muito, não é pouco. Então, assim, eu vou dar uma dica que eu sigo ali na Serra, que também eu acho bacana. Tem essa questão de olhar, o meu receio de olhar às vezes é porque sempre que eu vou fazer assim, a minha bicicleta vai pro lado, entendeu? Eu não tenho essa mobilidade. Então, mas depois acostuma. Né? Então, assim, eu às vezes vou um pouco, mas o que eu faço muito, cara? A serra ela é cheia de curvas, nós não temos acostamento e nós temos o nosso ouvido. São dois, aliás, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos, a gente fala mais do que escuta, eu principalmente. Mas, enfim, quando você está subindo quando eu estou subindo aquela serra, eu presto muita atenção no barulho. Então, por exemplo, eu percebi que está vindo um carro atrás de mim. Eu olhei ou não olhei, enfim, pelo barulho eu identifiquei que é um carro, um caminhão, não importa. E eu tenho uma curva próxima. Eu já meio que calculo se eu consigo fazer aquela curva e estar longe daquela curva antes do carro me passar. Se isso não for possível na minha mente, o que eu faço? Eu reduzo a velocidade para o carro me passar antes de eu entrar na curva, seja uma curva fechada ou uma curva aberta, para ele não, eu não sei se eu vou estar em algum ponto cego dele, se ele vai estar entrando numa curva e vai vir um caminhão do outro lado e espremer. Então eu evito situações que podem gerar risco para a gente. A gente já tem um esporte arriscado, então se a gente pode evitar algumas coisas, a gente evita. A gente não pode se basear só no que está escrito. Eu acho que a gente tem também o dever de zelar pela nossa integridade. Ah, tá, eu estava certo, mas e aí, cara? Aconteceu aí alguma coisa, o carro te atropelou. Ah, não, mas eu estava certo. Tu tá entendendo? Então, assim, às vezes a galera esquece um pouquinho. Não, eu tô certo. Eu tô aqui, eu tenho que andar. Esquece um pouquinho de dar a atenção devida, né? As precauções devidas. Depois que você tiver, meu amigo, machucado, né? Ou às vezes perde até a vida, infelizmente, aí não tem direito que vai socorrer e dinheiro que vai trazer solução para a família. Até porque todos nós somos ou pais de família, ou fazemos parte de uma família, ou temos amigos que nos têm como família. Então, pessoas que querem o nosso bem, que querem a gente de volta para casa, não é verdade? Então, assim, cara, eu acho que a gente também tem que zelar. Agora, vamos falar da ciclovia. Que a gente tá doido para falar disso, meu irmão. Me diz uma coisa aqui. Tem ou não tem limite de velocidade na ciclovia? Não tem. Mas tem uma resolução do CONTRAN que diz que tem. Então, para bike elétrica. Exatamente. Para bike elétrica, cara, e a galera tá confundindo. Pra caraca. Me parece, não me aprofundei porque não existe, tá? Dei uma olhada, mas olha só. Me parece que lá em São Paulo, eles tentaram fazer algo de velocidade para bicicleta normal, tá? Tentaram fazer algo de uma média de velocidade, porque lá são 700 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa. Vocês sabem, dentro da cidade de São Paulo ali. Então, dentro de São Paulo, né? Então, o que acontece? Cara, para administrar aquilo tudo ali, não é igual administrar aqui a reta que tem 10 quilômetros, né? Então, assim, os caras têm que efetivamente tomar providências e o município pode e deve organizar o trânsito. Então, o que acontece? Lá parece que já tentaram fazer bastante coisa, né? Que não deu certo, que deu, e parece que tinha esse papo aí, sim, de velocidade, não sei se foi para frente, mas é lá, tá? Organização da cidade, se tiver, é lá. A gente está falando aqui de um modo geral. O que acontece? Não existe. O que a galera está confundindo? Inclusive, tem uma resolução do CONTRAN de 2020, né? Que fala que ele fala o que é bicicleta elétrica, né? A velocidade que tem que andar, quantos watts que tem que ter para ser considerado bicicleta elétrica e cumprir as mesmas regras que a bicicleta comum, tá? Isso lá em 2020. Só que 2023 temos outra. Mudou muita coisa. Eu vi. Entendeu? 2023... Eu dei uma lidinha nela ontem. Então, o que acontece? Por isso que é bom. Sabia que a gente ia ter um bate-bola legal aqui. O que acontece? A galera tem confundindo. E aqui, a de 2023 tá polêmica, tá? Você vai até me ajudar nisso aí. Olha só. Estipularam lá. Vamos esquecer 2020, porque não vale mais. Vamos para 2023. Sim, vamos lá.
2023, tá lá. A bicicleta, né, propulsão humana, beleza, segue tudo isso que a gente está falando aqui. A bicicleta elétrica também segue todas as regras de uma bicicleta normal. Só que, para ser considerado a bicicleta elétrica, eu vou falar aqui agora para quem entende de bike, né, a galera, tem que ser assistida. É, por isso que eles chamam, que fazem questão de falar que não é bike elétrica, é bike assistida. Isso aí, só que no código tá elétrica. É. No código tá elétrica. É. Só que quando tem um requisito para configurar o que é bike elétrica, a gente que entende um pouquinho mais de bike, Aí a gente joga- olha e fala, a gente sabe que é assistida. Por quê? Para ser a bike elétrica assistida e para cumprir tudo que uma bicicleta normal faz, ela tem que ter até 1000 watts de potência. No outro era 350, não tem como voltar no outro, né? Só pra galera ficar antenada. Aham. Era 350, passou para 1000, né? A velocidade Aumentou antes era de 20, agora é de 32. Só que a velocidade antigamente era de 20 km máxima. Só que eu tenho uma bike aqui que alcança 40, mas eu tenho que andar a 20, lá em 2020, tá? Aham. Beleza, você tá dentro da regra. Hoje não. A sua bicicleta tem que vir de fábrica alcançando a velocidade máxima de 32. Senão ela tá fora dessa... Não é você andar a Dessa 32. configuração. Então, assim, a galera tem que prestar atenção que não é só andar a 32 km. Tem que vir, né? E a bike configurada. ela não pode ter aceleração própria, né? Aceleração própria. Então, por isso que é o entendimento dela ser assistida. Porque se ela tiver aceleração própria, ela já entra em outra categoria, de categoria. ciclomotor. Não pode andar na ciclofaixa, ela cumpre as regras, né, dos ciclomotores, tá? E tem as regras específicas que eu acho que não precisa a gente Que não tem, entrar acho que a nelas, gente foge. está falando de bike aqui. Agora, O que que tem uma exceção que eu achei legal. Só, Fala. você pode ter a assistência... como que ele chamou? É aquela Boa. assistência que você pode de empurrar. De empurrar. Assistência de Boa. empurrar. Muito Então, legal, gostei. ela pode ter um acelerador que ela vai fazer a bike andar até, exemplo, acho que é isso, 6 km por hora. Que Perfeito. é para você empurrar na ladeira sem ter que fazer força, porque tem bikes Isso. assistidas, principalmente as não tão caras de competição, as São bikes mais pesadas. urbanas para mobilidade, que são É, muito pesadas. Que são Então, pesadas. Pensando nisso, por quê? Quando o ciclista, né, daquela bike elétrica / assistida estiver andando e tiver que empurrar em local, né, numa calçada, por exemplo, ele pode usar aquele botãozinho. Só que aquele botãozinho não pode fazer ela passar de 6 km. Isso aí. É para segurar que é a velocidade onde você pode andar, né, dentro. E foi muito bem Agora, pensado. Cara, o que passa na cabeça desse pessoal? Eu juro que eu não entendo. Eu primeiro achava que a minha pesquisa estava errada. Porque assim, eu pesquisei, eu falei, cara, tem que ter um limite de velocidade. E eu conversando com amigos, não dá jeito, porque assim, o pessoal sempre martelava na mesma tecla. Que era, jogava no Google, aí me dava o print. Eu falei, não, cara, mas se você jogar no Google, o Google vai falar que é 20 km por hora o limite. Mas eu não sei de onde que o Google tirou aquilo dali. Aí você vai ver, a única coisa que tem uma lei municipal de São Paulo dizendo 20 km por hora. Depois eu até entro nessa questão de competência, mas não tem uma lei, vamos falar assim, nacional, uma lei federal, uma lei que diz que qualquer ciclovia no Brasil, você, bicicleta, tem que andar a tanto por hora no máximo. Mas aí você coloca para bike assistida, cara. Isso aí, E, boa. tipo assim, se a bike assistida só pode andar até 32 por hora, 32, né? 32. 32 por hora, E tem uma exceção que eu vou te falar qual é. tá, mas por que a bike a bike normal, Porque na cabeça do cara o cara que fez essa lei, o cara que legislou ali, ele não é acha que ciclista. eu acho que Então eles ele acham que acha. a gente não chega a essa Isso velocidade. aí. Olha só, a bike assistida ela pode passar dos 32 por hora em rodovias e competições, né? Ela pode chegar a 45. Estipularam também o limite, que é 45 por hora. Pô, a gente desce o ficha a 70 Pois é. e a gente não tem limite de velocidade. Tem competições aí que os caras descem a 100. Cara, você numa bike de estrada, andando numa reta asfaltada, com asfalto lisinho ali, você 50. anda a 30 muito fácil. Fácil. A 32 muito fácil. Fácil. E a consequência de um encontrão, né? Porque o lance, por que existe o limite de velocidade? É para você trazer segurança naquele lugar ali. Reduzir os riscos. Reduzir o risco. Cara, o risco é o mesmo. É mesmo. Você está na mesma velocidade, com a mesma quantidade, sei lá, de ferro ali, né? O impacto que você vai receber e a pessoa que bater com você vai ser o mesmo. É. Porque, agora, o que a galera também não pode, me corrija se eu estiver errado,
Mas o que a galera também não pode entender é que, não, mas então você faz uma interpretação extensiva e aí você coloca que o limite da bicicleta é 32 também. Eu não faria isso. Eu também não. Eu não faria porque o nosso código, ele é bem específico, né, no que ele fala. Por exemplo, o nosso código, ele, na maioria das vezes, ele é um código proibitivo, né? Ele chega assim, ó, se não tiver uma placa de proibido estacionar ali, quer dizer que pode. Isso né? aí. E a gente já tem esse pensamento, olha, não tem nada dizendo aqui que é contramão, aquela setinha com risco, proibição, então eu posso. Então a gente já parte do pressuposto que tudo que não está proibido... Cara, isso é o princípio da liberdade, se você for parar pra pensar. Pra galera entender, isso daí tá lá na nossa Constituição Federal, chama-se princípio da legalidade, que é a liberdade do cidadão. Isso aí. Esse princípio que o Emerson tá falando, galera, é um princípio que o objetivo dele, por que o cara que fez a lei resolveu botar essa paradinha ali? É um freio para o Estado contra a gente, cidadão. Então, a gente, cidadão, a gente pode fazer, eu tô falando da forma mais leiga possível, tá, galera? Boa. A gente, cidadão, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. E o Estado só pode fazer o que a lei permite. Vocês entenderam a diferença? A gama de liberdade, né, o tamanho da liberdade é completamente diferente. Isso aí. Deu para entender? Aí. Então, por isso que a gente está falando que você não pode chegar e falar assim, não, mas essa lei, já que ela fala que para bike assistida é 32, então é só a gente interpretar que também a bike... Não é assim. Porque você está proibindo o que não está proibido. Tá. Agora, mas e a prudência? É isso aí. Como é que fica... Eu posso andar 50 por hora numa ciclovia? Você entende? É viável? Não é. Na sua opinião, juridicamente falando, eu estou andando a 60 por hora numa ciclovia. Eu atropelo uma pessoa. Eu tenho culpa ou não? Tem. Por quê? Acho que tem. Eu porque fui o quê? Imprudente, né? E o que acontece? Olha só. A gente, voltando naquela questão que a gente vai entrar ainda, mas só para pegar, o que acontece? Foi o que eu falei. Nada proíbe o pedestre de andar na ciclofaixa. E voltando na questão de que o ciclista tem que proteger o pedestre, tem que dar a preferência, e aí, como é que a gente vai interpretar isso? É questão de interpretação. Se tivesse escrito... O lance é que, desculpa te cortando, não, o nosso direito, ele é bonito porque ele tem um monte de lei, mas pra gente interpretar uma lei não é pegar o artigo tal, diz isso, não é isso. Você tem que pegar tudo. A Constituição, ela traz os parâmetros, isso. E aí vem um monte de lei que aquilo tudo amarradinho, a gente chama lá no nosso meio de ordenamento jurídico. A gente não chama nem de lei, chama de ordenamento jurídico, é maior, mais complexo. E às vezes o bom senso... Mas o bom senso faz parte da... Faz parte. Por quê? Você vê, Mineiro, você pode ver o código mundial aí que nunca você vai ver uma pena que vai ser aplicada se a pessoa furar uma fila. Já viu escrito? Olha, furar a fila, pena... Deveria ter, né? Principalmente no trânsito. Tenta furar uma fila hoje, que a galera... Você não fura por quê? Bom senso. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer esse exemplo. Tudo que o código for omisso, a gente tem que usar o bom senso. Né? Voltando para aquela questão do pedestre, né? O pedestre também ele tem que andar ali, não proíbe, mas ele tem que andar ali sabendo que ele está num local que não é para ele. Né? Ele está usando aquilo ali, ele precisa compartilhar, e é isso que não acontece. Né? A galera que corre é bem consciente, cara. Não posso reclamar da galera que corre, a galera que tem as meninas da corrida, a galera que você vê que tá ali correndo mesmo, são bem mais antenados porque já estão nesse mundo do esporte. Eles andam na contramão, né? Que é o correto, é o mais correto a se fazer. Quando eles veem um ciclista, eles vão para a rua, ou eles sobem na calçada, ou eles se encolhem. Agora, a gente tem um problema daquelas pessoas que, às vezes, assim, sai da academia, fala assim, pô, bota o fonezinho de ouvido, pô, vou fazer uma caminhada, vou fazer um cardio, né? E vai na mão certa, o ciclista vindo nas costas dele, aí o cara, até de brincar, o cara grandão aqui da academia, desse tamanho, mais largo que a ciclofaixa,
ele andando ali de fone de ouvido, aí você vem, você fala o carro nas suas costas, você fala, caramba, o que eu vou fazer? Aí você olha Você para prefere dar de trás, encontro, então, com um corredor, de lá pra cá, na com contramão. a pessoa que está correndo na contramão. Na contramão. É o mais sensato a se fazer, porque ele está te vendo. O pedestre, ele está vendo o carro que está vindo, ele sabe se ele pode ir para a rua ou se ele tem que subir na calçada, porque a preferência ali, né? Nós ciclistas, presta atenção, nós ciclistas temos que dar preferência ao pedestre. Só que ali não custa o pedestre ceder um pouquinho para a gente a preferência. Fugir um pouquinho aqui e ir pelo bom senso. Cara, se ele tá na contramão, já aconteceu isso comigo e achei muito maneiro. O cara tava correndo na contramão, veio, eu já fui para jogar para fora da ciclovia, ele sinalizou para mim e ele saiu da ciclovia e ele sinalizou para eu continuar. Isso aí. Por quê? Porque ele tava de frente pro trânsito e ele sabia que não via carro nenhum, então ele meio que falou, cara, eu tô vendo aqui o que tá acontecendo, você passa aqui seguro que... E aí eu passei por ele e fiquei pensando, falei, rapaz, que troço... Que atitude maneira é essa? Aconteceu várias vezes comigo. Aconteceu várias vezes da galera fazer isso. E assim, não vamos generalizar, mas pelo fato da galera que corre, às vezes também anda de bicicleta, é igual as meninas que correm também, os maridos pedalam, então tem aquele bate-papo em casa, né? Então, mas a galerinha que às vezes tá ali, né, fazendo uma caminhada, né? O que eu tô te falando, saiu da academia, botou o fonezinho, não faz por maldade. Não faz por maldade, mas realmente atrapalha e pode causar um acidente. Igual a minha esposa já sofreu um acidente, eu não sei se eu comentei contigo aqui na reta, um acidente grave. Aqui na reta Não comentou, que ela poderia ter morrido. O que houve, cara? Cara, ela vinha na ciclovia pedalando e ela, né, erradamente, ela pensou que, tipo assim, eu tô aqui, então esse aqui é o meu espaço, né? E o cara, tava vindo um casal de lá pra cá. O cara não era corredor, tava passeando, né, com a esposa, não fez de maldade. Mas ele viu a bicicleta, tipo assim, ele nem aí. Ele firmou e quando ele viu que ela tava chegando perto e ela naquela, pô, o trânsito atrás. Ela não tinha aquela segurança pra olhar pra trás e olhar pra frente, ela não ia saber onde tá. Então ela não olhou pra trás, ficou com medo de ir pra rua e ela foi pra cima do cara e o cara não tirou. O cara firmou o braço, bateu no guidão, ela voou no meio da rua. Cara, olha só, ela voou no meio da rua, os caminhões de verdura, isso era 9 horas da noite. Noite bonita, tu sabe como é que os caminhões de verdura passam aqui, né? Sei. Tu imagina, se estivesse passando, ela caiu no meio da rua, assim. Aí cortou a cabeça. Precisava nem estar passando rápido, não. Se o carro tá num momento ali que não dá tempo de frear, tá próximo, já... Isso aí. Parei, discuti, na hora fiquei nervoso com o cara, discuti com ele, falei, cara, você não pode. Tu imagina se ela te atropela em cima da calçada. Cara, só presta atenção na bike, cara, dá um espaço, você viu o que você fez, você firmou. Pô, cara, ele achou que ele estava na razão, entendeu? É falta de conhecimento. Teve sangue frio de só discutir, cara. Não, foi uma discussão e assim, eu conheci o garoto de vista, né, assim, a gente, o cara, aí na hora eu falei com ele que ele não ia sair do local, que a gente ia fazer o registro de ocorrência, mas depois a gente conversou, eu falei, cara, aí expliquei pra ele aceitou na boa, falou, cara, pô, realmente, eu falei, então, cara, entendeu? Aí ficou entendido, mas muita gente não tem esse entendimento, acha que tá ali passeando. E aí, pô, tipo assim, é uma atitude de 1/1000 de segundo que você pode tirar a vida de alguém, né? Com certeza. Que é uma situação dessa, cara. Com certeza. Cara, e pensando nesses riscos todos, você aí, tua opinião pessoal mesmo, você acha que vale a pena para o município, cara, aceitar esse risco, colocar a população em risco assim, e colocar com uma via compartilhada como tá aqui em Teresópolis, cara? Então, olha só, minha opinião, tá? Porque isso aí é problemático, cara. É. Qual a tua opinião, vai? Olha só, eu fiz umas pesquisas e olha só, você não encontra proibição, mas você encontra opiniões, né, de doutrinadores que dizem que, de especialistas de trânsito, que dizem que não se pode destinar o mesmo espaço físico a pedestres e ciclistas. Tem isso como base, como pilar. Se você entendeu? Tem toda a lógica. É. Até por isso é proibido ciclista em Na cima da calçada. Na calçada. Né? Pensando por esse lado, era para ser proibido. A prefeitura pode fazer isso. Ela tem autonomia para fazer isso. Sim. Questão de organização. Ela pode botar uma plaquinha proibido pedestres aqui. Entendeu? Só que assim, vai... Pelo contrário. Muita gente vai ficar chateada. Aqui eles adotaram a
a via compartilhada. Eles Isso chamam de Isso via aí. compartilhada, tem placas que dizendo que é para ciclistas e para pedestres. Não tem estrutura para isso, tá? Eu posso ser bem sincero para você, e como eu já falei para muita gente, para mim o lugar mais perigoso para andar em Teresópolis é na ciclovia. Na ciclovia. Minha filha adora bicicleta. Aí ela vem pro clube aqui de bicicleta, sai de casa, eu falo, você vai pela calçada. Se você precisar, se a calçada tiver, você desce e empurra. Eu não te quero, e tem 19 anos, eu não te quero na ciclofaixa, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Olha só, a situação que a lei coloca a gente, cara, é isso que me dá raiva. Uhum. Quando o negócio é mal feito, quem sofre é a gente. É a Tá? população. Não é quem escreveu o negócio, que aprovou o negócio, não. Olha só. Tem limite de velocidade na ciclovia? Não. Não tem. Não. Aonde tem ciclovia, que é a segunda pergunta, eu posso pedalar fora da ciclovia? Aonde tem ciclovia? O código diz que não. É proibido. É proibido. Não existe, pelo menos eu não achei, nenhuma exceção na lei que diz assim, você que está treinando, que vai acima de 32 km por hora, Não. você pode utilizar a rua, tanto que a bike daquele camarada foi apreendida, Isso. entendeu? Isso. E aí a questão que eu te falo é a seguinte, você tem uma via compartilhada aqui em Teresópolis, que você pode esbarrar com umas pessoas desinformadas, nem que vão bater o ombro de propósito, não é isso. Às vezes é até por proteção que o cara firma o ombro, tá? Isso. Mas acabar fazendo isso, entendeu? Isso a pessoa não está prestando atenção que tem bicicleta ali, e aí colocar a vida tanto do pedestre quanto do ciclista em risco. Só que o ciclista, o pedestre, ele ainda tem a opção de andar na calçada. Ele sobe, desce. E o ciclista? Mobilidade. Ele está proibido por lei. É isso aí. Se a lei ainda tivesse, se tivesse essa exceção na lei, galera, tipo assim, acima de tantos por hora você tem que andar na rua. Seria muito mais seguro pra gente. Porque você tem autorização legal para estar andando na rua. Se você vê, olha só, a nossa ciclofaixa que ela não tem estrutura para viabilizar essa divisão, né? Se você medir ali, dá o quê? Dá 1 metro. Eita, cara. Dá 1 metro aquilo ali. Sei lá, mas deve ser. Entendeu? Olha só, um guidão de uma MTB aí, Os atuais chega a 80, né? entendeu? Não sobra espaço, não tem como ser compartilhada, né? Aí é onde entra. Pela falta de positividade, né, de escrita no nosso código, a gente tem que usar o bom senso, né, da galera. Então, assim, fica até um apelo aí para quem usa a nossa ciclofaixa, agora eu acho que está entendendo um pouquinho melhor como funciona, né? E tentar colaborar um pouquinho, né? Copiar a galera da corrida, né? Porque eles são espetaculares. A galera que corre mesmo, entendeu? A galera tá super antenada, né? A gente não tem problema, é o que eu tô te falando. Tem problema com a galerinha que às vezes tá passeando, né? Resumindo, a gente tem que pegar e resolver entre nós mesmos, né? Isso aí. Já que o poder público... E engraçado, Emerson, nas minhas pesquisas ali, inclusive eu encontrei decisão do STF declarando inconstitucional uma lei municipal da cidade do Rio que estipulou limite na ciclovia. É mesmo? Dizendo que não era competência do município, já que se tratava de norma de trânsito, deveria ser... Eu discordo, tá? Eu também Eu sei fiquei que na hoje dúvida, cara. eu discordo. Achei porque, estranho. O município tá lá no nosso artigo 21, né, do Código de Trânsito, que ele pode, concorrente, né, com a União, organizar o trânsito. Eu acho que isso seria questão de organização. Olha só, às vezes você vai numa cidade onde a prefeitura entende que aqui naquela determinada via você pode andar a 30, a 40, não, aqui pode andar a 50. Tá entendendo? Questão de organização. Igual teve uma discussão lá no grupo, eu acho que não sei, não tenho certeza, mas eu acho que na linha vermelha não pode passar bicicleta. Beleza. A gente não tem proibição nenhuma no nosso código, mas aí entra a questão da organização. A prefeitura do Rio, do município, eles podem fazer isso. Igual eles proíbem caminhão. Né? Na linha vermelha não passa caminhão, acho que tem o horário ou realmente não passa. Acho que na linha amarela tem horário e na vermelha não passa caminhão. Então é questão de organização. E aquela questão da velocidade mínima. Aí eu tô te perguntando, cara, eu juro que eu não pesquisei nada sobre isso. Agora é dúvida literalmente legítima aqui que apareceu agora. Eu lembro mesmo, tipo assim, da época da autoescola ainda, que a gente tem a velocidade máxima da via, mas também existe a velocidade mínima, que seria a metade da máxima, não é isso?
Olha, Então, por exemplo, a bicicleta não iria de encontro a isso? Uma via de 90 km por hora, um ciclista pedalando a 30, ele não estaria contra essa regra? então, mas olha só, não tem nada positivado referente ao ciclista na velocidade que ele tem que andar. Então é o que você falou, a gente não pode fazer por analogia. Porque ele só está né? falando do carro, né? Só está falando do veículo verdade, automotor. verdade. E existem regras diferentes para o veículo automotor e regras para a bicicleta. Verdade. Então essa regra tinha que partir do princípio, ó, a bicicleta vai andar assim, assim, entendeu? Não tem como usar essa analogia. Verdade, eu não tinha me tocado desse É. aspecto. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas da galera, cara. Primeiro eu vou dar uma atenção aqui o pessoal do grupo do WhatsApp, que a gente sempre dá essa valorizada aqui. Beleza. A galera que quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, gente, de vez em quando a gente posta nos stories lá o link do grupo, eu vou deixar na bio lá do Instagram também, tá? Mas, assim, vamos lá. Vinícius Câmara tem uma pergunta a respeito da ciclovia ou ciclofaixa. Muitos motoristas não se atentam que o ciclista que vai na pista geralmente é para desviar de algum obstáculo. Será que ele sabe sobre legislação de velocidade na ciclovia e sobre o uso? A gente já falou disso, né? O Leonardo perguntou aqui, é correto o pedestre fazer atividade física na ciclovia na contramão? Então, Maldosa essa pergunta foi- do Leonardo. foi- Maldosa. lembrando que o ciclista mesmo na contramão é proibido, né? Não pode. O ciclista é Ciclista proibido. proibido, Né? desde que, se tiver a ciclofaixa, né, ou a ciclovia, melhor a ciclovia, né? Aham. Pode ali dentro ter uma mão para lá e outra para cá. Automaticamente uma delas vai estar na contramão. Né? Entendi, mas Então ele vai andar na contramão, mas aí é outro papo. ele não vai andar na contramão, que ele tá andando na Tá mão dentro da da ciclovia. ciclovia. A ciclovia que tá no sentido contrário Isso, do é trânsito. só para explicar que aí ele já não vai andar no sentido correto do trânsito, É. né? Mas é uma exceção. Mas é porque quando a gente fala a pergunta do Leonan aqui, pedestre pode fazer atividade física na ciclovia na contramão, a gente só ressaltando que é pedestre. Pedestre. A discussão. Isso. Bicicleta na contramão não jeito existe nenhum. nem lógica, galera. Se você acha que você está se protegendo andando na contramão, vai por mim, cara. Pelo contrário, você está aumentando a velocidade do impacto e você não vai ter tempo suficiente para desviar de um impacto, como muita gente acha que vai ter. Eu Andando- vindo aqui, veio o guarda municipal, os garotinhos novos, né, que estão aí dando um Aham. apoio aí vinha de bicicleta na contramão, aí eu vi ele, né, fardadinho, aí eu, poxa cara, contramão aí ele pediu desculpa, aí logo passou pro lado de lá, aí depois minha filha comentou que era amigo dela, poxa pai, não sei o que, eu falei, mas explica pra ele, filha, que não pode, você vê, a própria guarda municipal não tem essa orientação, né, não cumpre, aqui já vai uma crítica mesmo, né. Aí não é nem a E o guarda, cara- né? É um... Não, mas eles são bem instruídos pra estar ali. Antes deles irem pra ali, eles são bem Mas eu entendi instruídos. o que você está querendo dizer. Uhum, Né? uhum. O representante do poder público, ele tem que ser o primeiro a dar exemplo. Pra dar exemplo. Isso Isso daí, cara, é uma cobrança que a gente tem que... Não, infelizmente a gente tem que... A Não, gente... cara, é o fardo de você ter um cargo público, É, entendeu? isso aí. Não tenha dúvida sobre isso. Aí o Juliano brincando aqui no grupo, que o nosso grupo, galera, é uma zoação aqui também, né? Botou aqui, é correto o cara não pagar pensão e o oficial de justiça levar a bike dele? Não vai ter resposta isso aqui. Eu acho que isso é mais pra você responder, hein? Não, mas pra mim como oficial de justiça, eu não devo pensão não, tá, galera? Não, mas isso aí, que frise bem. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma. A outra pergunta do Juliano não vou ler não, que é uma pegadinha o nome aqui, né? Não, pode ler que eu explico. então vamos lá. Não, a outra não, Como é que é o nome do magistrado que tá aqui? eu já sei quem é. Como é que é o nome? Que tá O escrito aqui? magistrado... Cara, eu não trouxe o óculos. Juliano é um sem vergonha, rapaz. O vácuo de caminhão ônibus para pessoas da área jurídica é proibido em qualquer circunstância. Rapaz, é a primeira vez, ele me viu na São Cristóvão, ele já gritou lá de dentro, pegando vácuo de mão. Eu posso explicar pra ele o que Pode aconteceu? explicar, fica à Posso. vontade. Então, rapaz, na descida, a gente desce a quanto de speed? Mais ou menos, velocidade 70, né? E eu tava 75, dependendo do... E eu tava atrás de um ônibus da aviação Dedo de Deus, aquele vermelhinho que tem estampado atrás 60 por hora. Então eu tava na descida vindo da cervejaria de lá pra cá, aquela descida que você bota ali 70 fácil. Aí eu realmente tava freando atrás do ônibus e ele me viu.
Aí ele tá falando, e o ônibus estava 60, porque não pode passar, né? Porque acho que é até limitado. Resumindo, você não tava pegando o vácuo do ônibus. Não, você não tava freando atrás do ônibus, poxa. Aí depois até que quando ele passou, eu ultrapassei o ônibus e fui embora. Aí ele tá, rapaz, ele tá pegando no meu pé, pô. Se fosse na reta, tudo bem. Até estaria, mas na descida ele sabe que não tem como, né? Galera, vamos ficar atento aí na... Mas é brincadeira, é brincadeira. Mas é sempre bom ficar atento também e lembrar o seguinte, ô, pessoal, na hora que estiver andando, botar atrás de um caminhão, na descida assim, cara, lembrar que às vezes a gente esquece que o nosso sistema de freio da bike, tanto a mountain bike como a de estrada, ele não é tão eficiente quando a gente está numa moto ou num carro. Então, cara, é porque às vezes a gente esquece disso, tá? Pneu, pouca aderência. Mas às vezes a gente está tão linkado com a bike, cara, que a gente simplesmente esquece que se a gente precisar, ele não vai responder tão bem assim. Então é bom ficar atento aí, pessoal. Isso aí. Eu vou dar uma lida no chat aqui, beleza, pra gente se atentar ao que tá acontecendo. E pra dar um alô pra galera também, né? Beleza. Boa noite, galera. Edinho, Paolo Chá também tá aqui. Boa noite, tá andando muito mesmo. Aí, ó, Paolo falando do teu rendimento na bike. Paim dando boa noite. Leonan, boa noite. Giovanni Muniz, parabéns, Rotondo, sempre trazendo conteúdo de qualidade. Valeu, cara. A gente tá tentando fazer diferente. E acho que a gente tá conseguindo, cara. Pelo menos assim, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu me divirto pra caramba fazendo isso daqui. Depois que termina isso, que eu guardo tudo, eu ainda vejo o podcast todo para ver como foi o papo, para ver o que pode melhorar, o que eu, a minha forma de agir aqui, se eu posso melhorar em alguma coisa, então, e outra coisa, eu acabo viajando, cara. Eu falo assim, não, vou assistir aqui de novo para ver se ficou maneiro, se eu vacilei em alguma coisa e tal. Daqui a pouco eu paro e falo assim, cara, rapaz, eu não tô nem prestando atenção em mim, eu tô simplesmente viajando no papo de novo, cara, de tanto que eu gosto. O Zóia aqui, Alex Amaral, boa noite. Anderson dando boa noite. Top demais o assunto de hoje, parabéns, valeu. O Leon, no momento em que a pessoa da frente parar de puxar, atrás vem toda a fila junto, se possível não pelo meio da rua. Ele tá dizendo aqui daquela conversa que a gente teve do carrossel, onde a gente faz o rodízio ali de quem tá puxando e continua. Posteriormente, quem ficar de roda, ter o bom senso de perder a roda por um momento para dar o lugar para quem vai continuar revezando. Isso aí. Perfeito. Só considerar o que falei acima, considerando a estrada com acostamento liberado a maior parte do tempo. O Leão é um moleque muito preocupado com segurança, cara. A gente pedalou domingo, agora não lembro se foi sábado ou domingo. E foi domingo. E a gente estava conversando muito sobre isso. Ele é um moleque bem antenado com isso daí. E já pedalei com ele também, deu para perceber. Ele botou ali do cara que tá sempre de roda, ter o bom senso. Eu não tenho bom senso não, tá, Leon? Quando eu tô na roda e acabou. Não, então... se eu sair da roda, eu perco tudo. Então eu fico ali. Mas aí você não ataca na subida. Você não ataca na subida. Mas quem sou eu vai pra de roda, rapaz? Vai de roda e não ataca. Fica ali, deixa a galera que tá na frente ir puxando. A única coisa que eu consigo atacar é a onça no Jacarandá que eu botei pra correr. Mas eu lembro. Mostrei pra ela quem é que manda. Mas é uma brincadeira, cara, sadia também, que rola também entre a galera também, entendeu? Ó, Isso é legal demais. O Giovanni botou aqui, o Avancini ficou em segundo, eu achei que ele tinha ficado em terceiro, mas você deve ter razão, porque eu não vi com todo o cuidado também, não, tá? Também não. O Juliano botou boa noite. O Léo dando boa noite aqui. Eu comecei pelo mountain bike, depois andei com uma de estrada. E confesso que prefiro a mountain bike, mas penso em dar uma chance novamente para a bike de estrada. Eu já fui atropelado ali na reta, o Léo falando, e na ciclovia, para você ver. E realmente eu acho que aquilo do jeito que tá não traz segurança nenhuma pra gente. Só traz a obrigação da gente andar ali, ou seja, aglutina todo mundo num lugar e acho que aumenta a chance de causar ali algum tipo de conflito. Se não for de acidente, é um conflito, cara. Tá faltando aí um olhar aí pra esse esporte que tá crescendo muito. A gente, Teresópolis aqui, a gente tem muito lugar pra expandir, tá? Tem muita coisa pra fazer. Tem a educação física agora que não tinha aqui, tá tendo, né? Numa faculdade aqui. E o que acontece? Isso é muito legal, cara. Por que não fazer uma pista pra galerinha, né, que tá estudando, prestar mais atenção nesse esporte? Porque teve gente que já saiu daqui, ciclista que já saiu daqui, foi convidado para ir a Friburgo, servir de cobaia para fazer o teste lá com os alunos, porque lá eles tinham a aparelhagem toda, fazer aquele teste de esforço, aquilo tudo. Por que a gente agora tá tendo aqui essa faculdade? Por que não trazer para cá?
provavelmente fazer uma vou trazer. pista. Cara, mas tem que ter alguém pra pegar Agora, em cima. a gente tem a associação aqui em Teresópolis. Tem, né? a galera O Juliano tá- agora tá como presidente. Isso Antes aí. foi o Renatinho. Isso aí, tá fazendo um Assim, papel legal. Os caras estão antenados, tá, Não, cara? não. Eu com o Juliano eu converso mais do que com o Renatinho, que eu digo de oportunidade, né, de estar próximo. O Juliano, eu vou fazer aqui agora a intimação pública, que eu já tô fazendo para ele offline, mas publicamente agora, Juliano, você tem que vir aqui, cara, entendeu? Conversar comigo. E a gente troca umas ideias, e o Juliano tá sempre por dentro dos assuntos e tem se movimentado aí, cara. Legal, Porque, legal. assim, a associação ela também não faz milagre, né, cara? A gente depende do poder público no final das contas, mas ela acaba sendo uma ponte, né? De tentar, pelo menos, passar pro órgão público Isso. ali Essa cobrança que eu fiz é até do poder público mesmo. A galera tá fazendo um bom papel, com certeza. né? Mas tá faltando um olhar melhor aí do poder público. Ó, o Léo botou aqui, me sinto mais seguro ali na Serra do que na ciclovia da Reta também. É Uhum. engraçado, eu me sinto mais seguro na Serra de Itaipava do que na Rio Bahia. Eu também. A minha esposa, quando anda sozinha, eu mando ir pra serra. E quem é motorista não olha pra isso e não vê, né? Fala assim, olha que absurdo esses caras pedalando numa via tão estreita. É. Bom, eu pra ir pra casa eu tenho que passar por ali, não tem jeito. Mas, assim, eu acho que os carros passam numa velocidade muito mais baixa. É. E, cara, por incrível que pareça, eu vejo um respeito maior aos ciclistas ali. Talvez pela questão da velocidade, por estar mais próximo. Eu vou Aquela explicar parada por que você quê. falou do contato visual. Mas eu vou te explicar por quê. Olha só, o cara que vem de carro atrás, ele sabe que o cara tá andando, o ciclista tá andando na linha branca porque ele não tem opção. É diferente na Rio Bahia aqui, que eu já vi, tá? Eu não gosto de andar na linha branca aqui na Rio Bahia porque tem um acostamento enorme ali. Mas tem horas que você tem Entendeu? que andar. Tem hora que tem que andar, que não tem jeito, você tem que andar. Mas o que acontece? Às vezes, o acostamento tá livre e a galera tá andando na linha branca. Isso aí eu não tô aqui pra defender ciclista, a gente tem que falar mesmo o ponto de vista também do cara que tá do carro. Não tem por que ele assumir esse risco aí, cara. Isso aí. Vai pro acostamento. Tá entendendo? O cara vem de carro atrás, ele olha e vê que poderia estar... Aí irrita o motorista. Porque às vezes tá vindo um caminhão de lá pra cá, o cara, tem que passar pertinho do caminhão, porque o cara poderia estar no acostamento e tá em cima da linha branca. Eu já vi acontecer, tá? Então, assim, fica até um alerta pra galera aí. É claro, essa crítica, tomara que seja construtiva, né? Pra, assim, se dá pra andar no acostamento, anda no acostamento. Não vai pra... E é por isso que aqui o pessoal respeita. Porque o cara que vem de carro, ele olha, ele sabe que você tá ali porque você não tem outro lugar pra andar, né? Pode ser. Eu acho que tem a ver também com essa questão, como tá uma velocidade menor, acaba tendo um momento de contato um pouquinho maior. Não sei se vem um pouco daquela questão da pessoa perceber que é um ser humano que está ali em cima da bicicleta, tem mais tempo talvez para perceber isso do que o cara tá 110 por hora simplesmente passa tirando fino, que ciclista desgraçado. Eu acho que quando o cara tá ali a 50, 40 por hora subindo a serra, ele vê o ciclista, ele tem mais tempo para vir na mente dele que é um ser humano que tá em cima daquela bike ali, né, cara? E a galera tem se conscientizado, cara. Sabia? De uns tempos pra cá mudou muito. Cara, na serra eu vejo bastante gente muito educada ali, tá? Bom, até domingo a gente pedalando, o Anderson, ele percebeu uma coisa que eu não tinha percebido. A gente descendo o Fischer, a gente tava descendo a 70 por hora, Tava descendo eu, Leon e o Paim. O Anderson ficou para trás que não sei se era uma S10, uma Hilux. Quando ela viu a gente descendo, o que ela fez? Ela tava descendo também. Ela veio descendo atrás da gente, ela ligou o pisca-alerta e ela freou e ela segurou o trânsito todo. Aí o Anderson falou que ele ficou preso lá atrás dela, mas que o cara, de propósito, ele segurou o trânsito até a gente terminar de descer. Que atitude legal, né? Legal, né? Ali eu acho que assim, a gente acaba descendo na mesma velocidade dos carros ou até mais rápido, mas foi uma atitude bacana. Muito legal. Já aconteceu comigo também. Vinícius, aí o pessoal falou aí que o YouTube voltou e tal, aí Vinícius voltou aqui. A grande questão é que nosso país não é culturalmente preparado para a prática de ciclismo. Isso é verdade. Falta da gente a cultura como pessoas, como cidadão, ou seja, quando você é pedestre, quando você é motorista, você entendeu o ciclista, né? E falta também cultura no ambiente público. Até porque, se você for parar para pensar, a gente adora falar que o político. O político é um cidadão, antes de mais nada. Né? O cara, antes de ser prefeito, antes de ser vereador, ele é uma pessoa. Não é verdade? E assim, essa cultura, essa falta de cultura, o cara leva pro órgão público. Então, a gente realmente, você vai pegar a nível de legislação,
a gente não tem proteção quase nenhuma. Você vai pegar a nível de infraestrutura nas cidades, a gente não tem nenhuma. E quando tem uma infraestrutura, para mim, coloca mais em risco do fazer uma ciclovia dessa forma que a gente está falando, que a gente não pode andar fora dela, dependendo da velocidade, né? Pô, eu estou passando, treinando a 50 por hora. Eu tenho que andar dentro da ciclovia. Eu não posso andar fora. Mas eu não posso andar a 50 por hora na ciclovia, porque se eu atropelar um pedestre ali, eu com certeza vai ser interpretado que eu fui imprudente. E aí o correto, na verdade, é você abrir mão da velocidade e andar ali na reta na velocidade mais baixa, né? Isso que é o correto. Mas no treino, esquece, né, cara? Nem passa ali. Agora, eu acho que eu não respondi aquela questão polêmica, eu acho que ficou pro final, da guarda municipal que prendeu o rapaz. Mas só para complementar aqui, leis orgânicas de outros países pensam primeiro no pedestre, esportistas, corredores e ciclistas. Ei, caramba, calma aí, que o chat agora deu uma loucura. Estamos, infelizmente, numa selva. Esse é o pensamento do Vinícius Câmara, amigão nosso também. Grande abraço, Vinícius. Marco Juliano botou o nome do jurista pro Vinícius falar, né? Mas o Emerson não quer falar. Eu não vou falar, porque eu não sei ler, eu tô sem óculos. Você tá de óculos. Ó, o Leão botou aqui: vocês se sentem seguros na Serra de Itaipava, e enquanto isso eu quase nunca vou, justamente por preocupação, mas vou acreditar em vocês e ir para lá mais vezes. Passei lá muito pouco. Cara, pô, Leão, isso é opinião própria, né, cara? Isso daí pô, como é que eu posso dizer, cara? É a experiência de cada um. Às vezes, por exemplo, você pode pegar um ciclista que tenha tido uma experiência muito negativa ali na serra e falar que não anda ali de jeito nenhum. Eu particularmente, eu me sinto mais seguro ali. O Adevaldo, por exemplo. Adevaldo, não sei qual a opinião dele hoje, mas o carro já esbarrou nele ali. Uma senhora, acho que foi mexer tem mais de um ano isso. Uma senhora, acho que foi mexer no celular e acho que aí esbarrou nele, não foi nada muito sério, mas parece, porque já tem tempo, parece que ele chegou a cair, sim, acho que alguma coisa assim, depois pode perguntar pra ele. Então, assim, talvez eles não tenham mas assim, foi um fato que é difícil de acontecer ali na serra, né? Mas pode acontecer, e aí a pessoa pode ter uma experiência dessa, ela pode ter uma opinião diferente, e ela entender que não é seguro ali, entendeu? É o que eu falei, opinião, cada um tem uma, e eu acho que o maneiro do mundo é isso, né? Cada um pensar diferente do outro, e a gente tentar crescer. Mas eu gosto muito dele. Só pra gente terminar aqui o chat, depois a gente vai na questão lá da Guarda Municipal, tá? Em relação à ciclofaixa, pedimos para a PMT, que é a Prefeitura Municipal de Teresópolis, colocar normas de utilização. Em cada ponta da reta uma placa com normas. Porém, principalmente os pedestres não obedecem. É verdade, Juliana, é verdade. Mas assim, não adianta ter norma se a gente não tem quem aplique a sanção pelo descumprimento daquela norma, né? A gente costuma dizer no direito que uma norma que não tem sanção, ela é vazia, ela não tem poder coercitivo, você entende? E a maioria do Código de Trânsito é assim. Ele fala, né, que o ciclista não pode, até eu vou responder aquela questão depois. Isso que eu ia te falar, aproveita o link e vai nessa daí. Dessa questão, olha só. Vamos lá, que a gente entrou que não tem proibição, né? A proibição até há, né, que a gente já cansou de falar aqui, que onde houver ciclofaixa, não pode pedalar na linha branca, né, no bordo da pista. O que acontece? Ali, eu não vi no vídeo ciclovia, mas acho que todo mundo tá falando que tinha, né? Parece que tinha. Acho que isso aí é incontroverso. Tinha. Perfeito. Uma parte não é, porque depois eu fiquei olhando e falei, gente, aonde tá essa ciclovia? O vídeo que o guarda municipal faz, ele mostra a ciclovia. Perfeito. O que acontece? Ele apreende. O que ele era para fazer? Orientar. Porque não tem norma dizendo a pena que será aplicada se o ciclista não andar ali. Então, como não está dizendo que é apreensão, né, ele não poderia fazer isso. Temos a questão da apreensão da bicicleta em um único artigo, que é onde se o ciclista estiver andando na calçada, fazendo malabarismo, direção perigosa, direção perigosa, aí sim, administrativamente, ele vai ter o veículo removido, vai pagar uma multa, né, para poder retirar. É o único que tem, aí sim pode ser aplicada,
né? Agora, nesse caso desse rapaz, a apreensão da bicicleta dele foi errada por causa disso. Porque não tem nada positivado dizendo a pena. Né? Artigo 1º, vamos usar o Código Penal, né? Aham. Não há pena, não há lei. Como é que é aquele lá? Da pena. Aí você já tá falando da legalidade dentro do direito penal, né? Isso. Então, não vamos até esquecer direito penal aqui, mas não há pena sem prévia cominação legal. Isso aí. Né? Então, assim, a gente pode até partir desse princípio que não poderia apreender a bicicleta dele. Né? Não, com certeza. E aí você vê também o seguinte, culturalmente falando, tradicionalmente falando, é muito estranha aquela atitude da guarda por 2 motivos. Primeiro, cara, é que os caras trouxeram até um reboque de carro para levar a bicicleta. Eu achei aquilo desnecessário até dizer chega, né, Mover cara? a máquina pública. Pô, eu não acho que tinha que usar aquilo dali para rebocar uma bicicleta. Segundo lugar, você não vê uma apreensão de bicicleta por descumprimento de norma, assim, Não. corriqueiramente. Não estou dizendo que só porque ninguém faz é que não pode fazer. Mas o Emerson aqui, advogado, já falou que não poderia e eu meio que estou dando razão para ele. Eu estou concordando com ele. Até aqui eu acho que você tem toda a razão, que não poderia apreender. Entendeu? Só que o que é mais estranho ainda foi o cara ter filmado, não o cara que teve a bike apreendida, o próprio guarda municipal fazer a filmagem antes de aprender. Ele estava pensando em constituir o dolo. Ele estava pensando que ele ia se resguardar com aquilo. Olha só, eu tô provando. Não tá? sei, não sei. Será que não foi isso? Olha, eu tô provando que ele tá andando errado. Beleza, ele tava andando errado. Mas é falar, ó, meu amigo, pode orientar, porque não tem nada dizendo que... Eu já acho que ele filmou para para mostrar quem é que manda. Também pode ser. Para se exibir Eu acho, tá? Pra Minha virar opinião. polêmica. Pode ser Para também. se exibir perante amigos, talvez de profissão dentro de WhatsApp, ou às vezes até na própria rede social dele, se quiser se expor mais. Isso. Mas se não quiser se expor, tipo assim, jogar naquele grupo de amigos aqui, ó. O que eu fiz aqui, quem manda aqui sou eu. Ó. Assim, é a minha interpretação. E a atitude... Porque, cara, você se coloca como um agente da lei. Uhum. Você vai pegar teu celular para filmar e falar assim, tá vendo aquele cara lá? Eu vou mostrar para aquele ciclista que ele não pode fazer o que ele quer. Você não vai fazer isso, você vai parar e vai cumprir a lei. Aprender a bicicleta ou não. A filmagem que eu achei muito estranha, cara. E a atitude do ciclista, desse primeiro ciclista que teve a bike apreendida, foi totalmente diferente daquele outro lá da polícia rodoviária. Você viu que ele parou, acatou, ele achou uma indignação, filmou, falou, olha só, eu tô... Mas você não vai querer bater de frente ali. Igual aquele cara errou, aquele ciclista errou, que ele gritou com os policiais, né? Ele ofendeu. Ele ofendeu. Ali ele já perdeu a razão, né? Se ele... Depois, você vai dentro da legalidade, poxa, o cara incorreu aqui em abuso de autoridade, aí você vai ver, mas ali na hora, não adianta bater de frente ali. Não tem porquê, o cara no momento é autoridade, tá agindo errado, ele vai responder pelo erro dele. Até porque a gente tem o direito de andar no acostamento, mas as viaturas, ambulâncias, isso aí, elas têm a livre parada, gente. E os caras da PRF estavam ali, segundo eles, atendendo uma diligência, uma ocorrência que tinha ali. E que tivesse também, que não tivesse atendendo uma ocorrência, que eles tivessem parado ali fiscalizando o trânsito. Eles têm essa liberdade para parar ali. Entendeu? E aí, assim, por mais que também você fala assim, não, mas aí eles estão errados. Você não pode fazer como aquele ciclista fez, pelo menos isso daí no vídeo. Quem fala que ele fez isso foram os policiais. Então também não dá pra gente afirmar que o cara falou aquilo. Eu tô levando em consideração que o policial falou o que aconteceu mesmo. Então que ele passou xingando a viatura e os policiais. Então assim, você não pode, você pode até falar assim, isso não é desacato. Mas se não for desacato, você pode jogar isso pra uma injúria. Entendeu? É isso aí. Você não pode, cara. E o cara tá ali, ele tá ali como autoridade. Tá no exercício da função dele. E ele, na cabeça daquele ciclista, aquilo ali era exclusividade dele. Se tivesse um carro quebrado ali no acostamento. Agora, me diz a tua opinião, pessoal, sobre o vídeo. Cara, eu achei muito estranho.
Porque assim, Qual deles? esse do PRF, Do PRF. eu achei a reação do ciclista, porque também começa a filmar, Uhum. o ciclista já tá gritando, esbravejando. Falei assim, cara, mas calma aí, o que Brabo, aconteceu? hein? É, Eu achei que o cara tava meio... muito alterado. Acho que muito tava alterado. faltou ali um É, rapaz, calmantezinho, mas maracujina. é aí que tá. É aí que tá. Aí a polícia toma uma atitude mais. Imagina se algema ele, bota e leva. Vai dar uma dor de cabeça, por mais que estaria errado ali. Eu acho assim, eu achei a atitude dos policiais assim admirável. Né? A Claro paciência que deles a ali, né, paciência, cara? Eu também a achei. paciência, entendeu? Não tô Talvez falando porque que é o só- que eles certo. viram... Cara, olha só, eu não conheço esses policiais, eu não faço a menor ideia da índole de cada um ali, mas tava filmando, às vezes a pessoa também, eles foram daquela forma porque viu que estavam sendo filmados. Enfim, também não compete a gente analisar isso daí. Mas se perder a cabeça, eles foram totalmente equilibrados ali. Porque se perder a cabeça, pode estar filmando, pode estar o que for, que o cara vai perder a cabeça, vai algemar. Não tô falando que vai matar ele, não é isso. Mas vai algemar, talvez iria tomar uma medida mais enérgica. Né? E eles foram totalmente equilibrados. Não, beleza. Olha só, pelo andar da hora já são 9h20. A gente teve um tempinho que a gente ficou sem falar ali por conta da queda da internet, mas eu acho que a gente já está um tempo aqui falando. Eu acho que já deu para a gente conversar muito com o que a gente queria falar. Eu tô vendo aqui, tô tentando ver o chat aqui, galera, por isso que eu tô mexendo. E, cara, acho que a gente conseguiu falar bastante aí de código de trânsito. Acho que ainda tem alguns detalhezinhos, mas dessa vez eu digo que, assim, os assuntos que eu tinha comentado contigo que valia a pena a gente abordar, eu acho que a gente... faltou, eu queria falar muito de direito do consumidor contigo, cara, mas eu não posso deixar de passar isso. E aí a gente finaliza aqui a questão, porque foi uma conversa que eu tive com o Quito aqui quando ele veio, e é uma questão que levantou muita polêmica no Instagram, no corte que eu fiz, e que eu acho que vale a pena você dar a tua opinião também em relação a isso, que é a questão da garantia do produto. Agora a gente já está tratando o ciclista como consumidor, esquece o ciclista ali dentro do trânsito. Poderia ser qualquer outro produto, né? Pois é, pode ser qualquer outro produto, mas vamos falar da bike específica porque cara, é o tal do mau uso. A alegação de mau uso é um negócio que te deixa como refém, né? E, cara, qual é a saída que o ciclista tem? Vamos lá, o consumidor, ele compra uma bicicleta que dá garantia vitalícia para ele, do quadro. 5 anos depois, o quadro dele trinca. Aí ele vai exigir a garantia primeiro, vou te jogar, você vai cobrar a garantia do comerciante. Ele vai na loja, né? Que ele comprou. O que a loja tem a ver com isso? Teoricamente, nada, né? Porque, olha só, garantia legal são de... Garantia legal. Garantia do legal. Consumidor. São quantos dias? 90. São 90 dias para produtos duráveis. No caso da bike. Isso. 90 dias. Isso. O fabricante dá garantia vitalícia. O comerciante tem alguma responsabilidade nessa garantia? Não. É zero. Zero. Então o fabricante tem a responsabilidade. Beleza. Aí o fabricante vira e fala o seguinte: não vou te dar garantia não, porque foi mau uso. Cara, o que é mau uso? É um termo complicado. Pensando aqui na bicicleta, tá, galera? Porque a bicicleta foi feita para receber impacto. Isso aí. Você tem uma mountain bike que trincou um quadro e o fabricante diz que foi mau uso. Assim, é muito aberto. Eu chego a dizer que isso aí é má fé do vendedor, do fabricante, né? Porque olha só, a partir do momento que você entende uma garantia vitalícia, você fala, cara, tô coberto pro resto da vida, não importa o que acontecer aqui. É claro que o carro pegou, eu bati de frente com o carro, quebrou o quadro. Não é isso. Mas do nada você começou a reparar que deu um trincadinho ali. Você usa normal a bicicleta, né? Que é uma bicicleta preparada para trilha, cara, que já é bike de carbono, né? Bem cara. E ela vem apresentar um problema assim. Aí o fabricante vem, primeira coisa que ele vai alegar para se eximir, mau uso. Mas o que é esse mau uso? Ele usou isso, olha só, a bicicleta é feita para andar na trilha. Tem todos os componentes específicos caros de última geração aí para andar na trilha. E o cara está usando devidamente aquele produto. Como que ele fez mau uso daquele produto? Ele estava andando com 2 pessoas em cima da bicicleta, né? Ou vamos supor,
Ó, essa bicicleta aqui suporta 100 quilos. O cara tem 140 quilos. Uma queda, eu entendo. Uma queda, Né? né? Ah, não, Uma isso aqui queda. foi queda. Mas como é que ele prova que foi queda? Ah, não, tem aqui resquícios Dá pra ver. do arranhão, de não sei o que lá. Beleza, mas só um mau uso. Não tem. E as Mas aí o empresas... consumidor faz o quê? Então, o que acontece nesses casos? Uma demanda judicial, não tem jeito. Só que você vai entrar com uma demanda judicial hoje no famoso pequenas causas, vamos falar aqui o que é os juizados especiais cíveis. Você vai entrar nas pequenas causas, né? E tem que ver até se vai para os pequenas causas pelo valor do bike. Tem essa também, né? Ainda tem essa. É, O tem valor essa, da causa é, pode ser acima do teto do juizado. do que são- juizado, são 40 salários mínimos, né? Mas vamos pular essa parte, né? Pra esquecer o preço da bike. Mas então, o juizado especial não suporta perícia. Se chegar lá, o juiz não entende de bicicleta, o advogado não entende de bicicleta. A empresa alegou que foi mau uso. O que o juiz vai fazer? Eu vou ter que contratar, a grosso modo falando, tá, gente? Vou ter que contratar alguém para me dizer se foi mau uso. Isso é chamado a perícia. Já cai por terra ali o juizado especial, você tem que ir para a justiça comum. Você vai pagar custas judiciais, você vai entrar com uma demanda mais demorada um pouco, né? E com isso vai passando. Então, Um pouco você foi. não, vamos falar um pouco, né? E o que acontece? Sabe como é que funciona? A galera também sabe como é que funciona, né? O que acontece? Então, assim, nesses casos, o consumidor fica desamparado. Eu vejo uma falha muito grande aí do Código de Defesa do Consumidor nessas situações. Vejo uma falha muito grande e, assim, é uma situação bem difícil de resolver. Bem difícil de resolver. Por mais que a gente tenha o Código de Defesa do Consumidor que inverta o ônus da prova e numa demanda judicial dessa, ou seja, num processo, quando você já entrou com a ação, na hora que o juiz nomear um perito e o perito falar assim, é 5 mil para fazer essa perícia aqui. Quem vai pagar essa perícia provavelmente é o fabricante. Isso. Só que você já antecipou as custas do processo e as taxas judiciais, acredita, não são baratas. Não são. E ainda tem o fato de você depender obrigatoriamente da assistência de um advogado. Você não pode entrar sozinho. Você pode entrar pela Defensoria Pública, mas dependendo do valor da tua bike, o teu nível de vida pode não ser compatível com a Defensoria Pública É isso aí. ou a gratuidade de justiça. É. Aí você paga as custas, aí você chega para um advogado que, como você falou, não entende se foi mau uso ou não, e ele sabe que ele está rendido à perícia lá no futuro. Se aquela perícia no futuro falar que foi mau uso, o advogado trabalhou de graça. A maioria dos advogados vão falar assim, não, essa causa aí eu não quero contratar para ser teu advogado só na porcentagem ao final, não. Você tem que me pagar um valor antecipado para eu assumir esse risco. Isso aí. E aí você tem custas, você tem o advogado, e aí é o que a gente estava falando. Se lá na frente você ganhar, 5 anos depois você receber o quadro, você já vai ter comprado outra bike, você não vai ficar esse tempo todo sem pedalar. Você vai ter antecipado as custas aí, se você ganhou, elas voltam para você, tá? Atualizado e tudo. Mas aquele dinheiro que você pagou ao advogado não volta para você, não. De jeito nenhum. Tá? Isso daí você não consegue entrar na justiça e a justiça fala assim, não, calma aí, você tem que devolver a bike para ele, você tem que devolver o que ele gastou aqui com o advogado. Não senhor. Não. Aquela porcentagem também que o advogado te cobrou, 30% do valor da bike, vai para o advogado. Você não tem isso de volta, ou seja, você vai recuperar tipo 70%. Você está entendendo, gente? Há uma complexidade na demanda desse direito, né? Quando você tem uma empresa que não está querendo fazer um pós-venda muito bacana. Entendeu? E a gente tem alguns nomes no mercado aí que tem esse exemplo. Eu não vou falar nome de marca aqui porque isso está dando muito bafafá. A garantia é realmente quando você precisa de uma garantia, o consumidor não tem assistência merecida. E vamos falar aqui um pouquinho, não fugindo do tema, mas você vai entender. A gente está com, igual o Paulo falou, a bike elétrica vai dominar o mercado. Só que vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com os carros, não tem como deixar de citar os carros. O que está acontecendo? Garantia de 8 ou 10 anos quando você compra um veículo elétrico. Só que todos os prováveis defeitos que vão vir no decorrer desses anos, a garantia não vai cobrir. O exemplo, eu não sei se isso vai acontecer com a bike, tá? Depois o Paulo pode até responder pra gente. O que acontece? O veículo garantia de 10 anos. Um dos problemas vai ser igual ao iPhone. A bateria vai caindo 80%,
70%, vai caindo. Quero ver vender depois aqui. Isso. O que acontece? Daqui a pouco você tá com o carro que você ligou na tomada, saiu na rua, tem que voltar para carregar. Se você chegar para requerer uma garantia, se o carro estiver carregando 60% só da bateria, não vai cobrir, porque esse problema já é previsto. Então a galera tá comprando um veículo, eu tenho 8 anos de garantia, eu tô bem pra caramba. E não é só esse das 60% não. Tem outros inúmeros problemas previstos, tá, pro carro elétrico, que ele vai depois a bateria, tá lá, quando você comprar. Vai estar na cláusula Vai contratual. estar na cláusula. E a gente não lê, a gente só olha lá, garantia de 10 anos. E eu não sei, eu tô curioso para saber como que vai ser a garantia das bikes, mas com certeza, ser mais ou menos mesma coisa aí. Igual, por exemplo, esse lance do quadro garantia vitalícia, a maioria delas colocam assim, garantia vitalícia, aí vem uma observação pequena assim, para o primeiro dono. Então, por exemplo, eu fui na loja e comprei a minha bike. Eu tenho garantia vitalícia do quadro. Eu vendi pro Emerson. O Emerson não tem mais a garantia vitalícia. Ah, não, mas aí se acontecer alguma coisa, usa o nome do mineiro. Primeiro que vocês percebem que isso não é 100% correto, né, galera? E segundo que é porque você estaria fazendo uma declaração falsa ali. Isso. E segundo que, cara, aí você depende do Emerson contar que eu vou estar vivo ainda ou que eu vou querer ajudar ele no futuro, ou que a gente ainda vai ser amigo no futuro, né? Então, tipo assim, são muitos poréns ali. Isso. Então, no final das contas, pra mim, minha opinião, não me salta aos olhos, volto a falar, não me salta aos olhos, garantia vitalícia de quadro. Pra falar a verdade, eu nem olho, eu nem pergunto se a garantia vitalícia do quadro, porque pra mim isso é mais a famosa lei pra inglês ver, sabe? O problema que você vai ter, hoje em dia a gente tem uma galera que mexe, uma galera, assim, modo de dizer, né? Mexe muito bem com carbono. Paolo, então, cara. assim, claro, eu ia falar ele. E o que acontece? Eu, nesse caso, não pensaria 2 vezes. Levava pro Paolo mexer, porque o problema que você vai ter não vai valer a pena. Não vai compensar. Não vai valer a pena. Não vai compensar. Paulo deu um trincadinho, eu tenho certeza que ele vai fazer, vai ficar melhor do que o original, porque você reforça o carbono. Ali onde quebrou, nunca mais quebra. A galera não vai ficar com problema. Pelo contrário, fica mais forte ainda, né? Então, assim, você vai resolver seu problema. Então, o que você falou, garantia vitalícia, não enche os olhos, não. É só uma questão de, assim, beleza, é um adicionalzinho ali. Eu prefiro, assim, focar no, pô, é a bike que eu quero, tem os componentes que eu quero, tá valendo o custo-benefício do mercado aqui tá valendo a pena, pô, a geometria tá atualizada. Isso daí eu olho, entendeu? Fora isso, cara, tem seguro de bike. Seguro de bike é outro assunto que vale um podcast inteiro, né, cara? Eu não sei como tá atualmente, mas antigamente o pessoal botava o seguro, só valia para roubo e furto qualificado. Só o qualificado. Aí é que tá a pegadinha. O pessoal achava que com o seguro de bike, se, sei lá, roubassem a bike dele, que aquilo que era o suficiente, mas o pessoal não sabe o que é furto qualificado, entendeu? Então, só pra galera entender, roubo é quando há o uso de violência ou grave ameaça. Né, botou uma arma na tua cabeça e levou a tua bike. O furto qualificado é quando há quebra de obstáculo para levar o teu bem. Então, assim, só o furto, de tipo, furtaram a minha bike, não adianta, entendeu? E aí como é que você vai configurar que houve furto qualificado? Mas eu também nem sei, para te falar a verdade, se ainda estão assim. Aliás, eu entendi essa questão, até agora que me veio na cabeça aqui, eu até entendi a questão deles pedirem o furto qualificado. Senão, por exemplo, eu faço um seguro da minha bicicleta, tô aqui falando contigo, tá encostado ali na rua, se alguém levar... cara, mas se você para pensar isso, o seguro de carro não tem. Não tem. Porque normalmente para você roubar um veículo, furtar um veículo, já tem que romper um obstáculo. Talvez a bicicleta, se eu encostar aqui na rua, tem seguro, eu vou deixar encostada ali. Talvez seja esse o pensamento. Paolo botou aqui, a legislação não vai proteger o usuário da bike elétrica. E depois ele botou, o carro elétrico virou a busca da virada tecnológica do século. Eu acho que isso aí vai ser um grande elefante branco daqui a pouco na mão de muita gente, tá? Mas tomara que eu esteja errado, porque eu sou doido para ter um carro elétrico, uma bike elétrica, eu sou fã dessas tecnologias novas. Legal. Agora, só uma curiosidade aqui da faculdade para a gente encerrar esse assunto aqui, esse podcast, que a gente já está dentro do nosso horário, e a gente fazer as nossas considerações finais, mas só uma curiosidade, olha que legal, isso aqui eu lembro da época da faculdade. Se eu arrombar um carro para roubar o toca-discos dele, que nem existe mais, né? Antigamente você tinha o CD player do carro,
Hoje em dia é tudo painelzinho, né? O É, multimídia. Mas se eu arrombar um carro, quebrar o vidro do carro, para roubar aquele toca-fita ou toca-discos, é furto qualificado. Eu quebrei um obstáculo para roubar um bem. E se Mas se eu quebrar o roubar vidro para roubar o carro, não é qualificado, é furto só. Sabe por quê? Porque eu tô roubando o próprio bem. Então não quebrei obstáculo nenhum. Ou seja, você vai ter um crime mais brando, uma pena mais branda, para você ter roubado um bem, furtado um bem de maior valor do que do de menor valor. Coisas, curiosidades do direito, galera. Ô Emerson, obrigado pela tua participação mais uma vez, pelo teu tempo. Agradeço, irmão. Rapaz, 9h40 da noite quase, e a gente tá aqui voa. conversando, a hora voa aqui, né? Pô, é muito legal, cara. Eu não sei o que a galera achou, eu acho que vocês gostaram, mas pra mim que tô participando aqui, sempre é um prazer. Até hoje não teve um podcast aqui que eu não tenha curtido pra caramba o papo. Cara, eu amo pedalar, eu amo conversar e, cara, eu amo direito também. Curto muito. Então hoje, cara, foi perfeito pra mim, tá? Eu queria fazer contigo o que eu faço com todos os convidados para você deixar a tua mensagem final. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está começando a vida, cara, seja na vida profissional, seja na vida esportiva, dentro do ciclismo, né? Às vezes até dentro na vida, no dia a dia da pessoa, deixar uma mensagem maneira, um conselho para a juventude de hoje em dia. Qual conselho você deixaria, cara? Bem curto. Resiliência. Acho que é o principal, cara. Resiliência e você nunca ultrapassar seus limites, mas eu vou explicar. Você respeitar os seus limites daquele momento, né? Porque o que a gente vê a juventude hoje fazendo? Muito empolgada com tudo. Com tudo. Essa facilidade de informação, né? Você vê que é uma juventude que não está decidida do que quer para a vida, porque é muita informação. Então, assim, foca em algo construtivo, tenha resiliência e respeite o seu limite naquele momento. Que só assim você vai conseguir evoluir. Só assim você vai conseguir romper os limites posteriormente, respeitando o limite de hoje. Porque a galera não respeita o limite de hoje. Já quer dar um passo à frente, né? Quer dar 10 passos à frente. Então, respeitar os limites e resiliência é o mais importante. O mal do século hoje é essa imediaticidade que a galera tem de achar que tudo tem que acontecer de imediato, né? E a galera não curte o caminho, né? Você pega nós ciclistas temos que ter muito esse pensamento, cara, porque você pega um pedal aí de 4, 5 horas, cara, se você achar que tem que chegar logo ao final, você pegou 4, 5 horas da sua vida, rasgou, jogou fora, e você não curtiu a paisagem, as amizades ali do lado, aquele momento que você está sofrendo e que aí você percebe que você é mais forte do que você imaginava. Essas mini conquistas que você tem a cada giro do pé de vela, pessoal, você não vai perceber isso. Por quê? Porque você está preocupado e tipo, já chegamos. Então esse é o mal do século hoje. E, cara, tuas palavras foram fodas e desculpa o palavrão, galera. Foi o primeiro da noite. De escapar sem um palavrão. Eu tento não falar. Ô Emerson, obrigado, cara, pela tua presença. Quer deixar teus contatos, tua rede social aí pra galera te procurar, tiver alguma dúvida? Emerson Manja lá no Instagram mesmo, né? E lá tem tudo, tem o telefone, tem e-mail. E teu escritório fica onde aqui? Fica em cima da Casa São Cristóvão, por isso que eu tô sempre ali perturbando os garotos ali. Sempre batendo um papo ali com a galerinha ali. Por isso que você anda muito então, né? Eu ando muito, né? Tá bom. Vamos deixar passar. Galera, tô colocando as últimas mensagens do chat aí na tela para vocês. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, a participação de todos, a paciência de vocês de estarem nos ouvindo até agora. Espero que a gente tenha ajudado dentro do possível, né? A tirar a dúvida de todo mundo. Eu sei que o assunto gera polêmica, gera discussão, não dá pra gente abordar tudo que tem que abordar aqui. Minha opinião, opinião do Emerson, amanhã vai ter outro convidado aqui, pode dar a opinião dele. A gente tem os cortes que a gente joga aí no Instagram e a galera deixa a opinião delas. Então é isso, uma boa noite, fica com Deus e durmam bem. Tchau, tchau, galera. Complete control there, he's into the field, but what a great bike rider, he's got a